Acho que começou. Beleza, pessoal? Olá, eu sou o Carlos e essa aqui é a terceira temporada de Sessão de Engenharia. Eu não faço a mínima ideia de qual é esse episódio, depois vai estar aqui embaixo o número, etc. Mas, enfim. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre os 12 fatores, né? Que diabo é isso, etc. E como isso afeta nossas vidas na atualidade, né? E para isso eu trouxe dois caras aqui para conversar, né? E a gente trocar experiência sobre essas coisas. Eu vou deixar eles abertos aí para se apresentarem, por favor, em ordem alfabética. Boa, se for o sobrenome, eu sou por último. Ah, você começa. Tá bom. Bom, eu sou o Zan, eu trabalho com o Twitter, não, tô brincando. E eu sou especialista de engenharia numa fintech, e essa fintech, ela não usa os 12 fatores. Eu dei uma contada ali, se eu não contei errado, ela usa acho que uns 9 desses 12 fatores ali. E é isso. Bom, eu sou o Vitor, né? Eu sou engenheiro, sou especialista também na Amdocs, né? Eu trabalho com telecom, mediação. E o interessante é que eu fui contratado para a empresa que eu estou hoje, exatamente porque para introduzir a mentalidade cloud e os dois fatores eu acho que é a pedra fundamental assim da virada de chave, né? O que era a computação antes e o que virou depois do cloud, né? Tipo, quando você começa a pensar realmente, pô, eu tenho que fazer um negócio cloud, né? Então, eu até, tipo, quando eu entrei na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma palestrinha de o que são os 12 fatores. Beleza. Eu sou o Carlos, eu sou engenheiro DevOps aqui numa consultoria aqui de Portugal e basicamente eu trabalho mais com clientes que são da área de dados. Mas eu sou engenheiro DevOps, não tem nada, o pessoal sempre confunde, assim, pensa que eu sou, sei lá, expert em inteligência artificial ou machine learning, essas coisas aí, mas não, na verdade esses são só meus clientes. Eu sou engenheiro DevOps. Né, e basicamente, no meu caso, os 12 fatores assim, sempre surgem numa situação assim, sei lá, o dev implementou uma feature nova e não está funcionando, e a primeira pergunta que a gente sempre faz para ele, mas você usou os 12 fatores? Né? Tipo, que diabo é isso? Né? As pessoas querem saber, né? Por que isso é tão importante. Mas então, vamos começar com a primeira pergunta, geralmente sempre é a pergunta mais óbvia e simples e está relacionada ao tema, e a ideia é que vocês respondam de acordo com a percepção de vocês. Eu não quero, como eu sempre falo aqui, eu não quero nada totalmente conceitual. Desde que a gente vai conversando aqui, a gente vai, enfim, pontuando para a galera os fatores, né, esse tema aqui. Né? Então, vamos lá, fica à vontade, por favor. Dessa vez pode começar com o Vitor, né, que ele está todo voluntarioso, então ele vai ser a primeira vítima. Vamos lá, Vitor, começa explicando para a gente o teu ponto de vista, depois a gente fala do nosso aqui. O que são os 12 fatores, afinal? Eu acho que a gente tem que dar um contexto histórico até, né? Assim, por exemplo, eu sempre falo que a galera critica muito Java, né? O Java é lento, blá, 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 blá. Mas a galera tem que entender que muitos dos frameworks, muito que a galera trabalha com Java, é uma coisa que tá ali 2008 para lá, né? Para trás. Então, tipo, tem um JBoss aqui, cara, isso aí foi feito para 2008 para lá, quando você tinha um servidor de aplicação, você levantava o servidor de aplicação, você configurava aquele ambiente e você ficava jogando um monte de aplicação naquele mesmo servidor. Só que quando veio o cloud, as pessoas começaram a replicar os mesmos hábitos no cloud. E aí os 12 fatores, se eu não me engano, eles surgiram dentro do Heroku, né? Para dizer assim, é assim que você faz a aplicação para o Heroku. E aí, quando eu li, eu não lembro quando eu li, talvez foi realmente eu não lembro, assim, mas eu falei assim, caramba, mas realmente faz todo sentido isso. Tipo, isso que a gente tem que fazer, não é mais aquela mentalidade antiga, né? E assim, eu relendo hoje, eu fiquei assim, poxa, isso mudou tanta coisa, assim, tipo, são 12 dicas fatores, né? Tipo, que muda totalmente o jeito que a gente desenvolve, porque agora a gente não tem mais uma máquina lá que é de estimação, que eu ponho debaixo do braço, que eu vou fazer limpeza dela, que eu ponho o nome nela, que eu abraço ela, que eu ponho um adesivinho nela de bonitinho. Não tem mais isso, né? Então, assim, eu acho que os 12 fatores é isso, né? É a
a pedra fundamental ali do que mudou da forma de desenvolver software antes e depois do cloud. Não sei, né, a opinião de vocês qual que é sobre o assunto. Não, pode contextualizar o pessoal o que é Heroku, por exemplo. Digamos que tem gente que está assistindo isso que não Tá. conhece. O Heroku eu não sei se existe ainda, mas era uma... Quem é velho aí usou o Facebook, tem os Facebook Apps, né? E o Heroku parece que na época, eu lembro que eu fiz uma POC uma vez, eu só usei uma vez, né? Era meio que fosse uma plataforma de desenvolvimento, aí eu usava JavaScript, não sei se usava o Node, né? Talvez usasse o Node, para você deployar aplicações que fosse web native, né? Cloud native, para aplicações de Facebook. Então, eu queria fazer uma aplicação de Facebook, eu tinha um servidor, eu fazia o meu Node ali, deployava no Heroku, e aí foi usado, depois o Heroku foi comprado pela... Ai, caramba, aquela empresa grande que faz CRM, comprado por uma empresa e foi fechado, né? Salesforce. Foi comprado pela Salesforce e foi fechado. Mas o Heroku, ele tá ali no Google App Engine, eu não sei se esses são os nomes ainda, no Google App Engine, e eu não sei quais são os outros, né? Mas ele era o mesmo, o paralelo do Google App Engine, da Heroku, né? Não tinha empresa, a empresa era Heroku. E tu, Zan? Boa. Eu vou dar uma perspectiva mais humilde aqui. Eu espero não passar vergonha hoje aqui. O que talvez seja até interessante, porque eu sou um cara menos debruçado aí nesse assunto e tal, né? Eu acho, a percepção, né, é que esses 12 fatores aí, eles são dicas, né, como o Osório falou ali, para... Eu acho que tem um pezinho mais, assim, tem uma perspectiva muito forte de Ops, né, que é para construir aplicações web bastante escaláveis ali, bem escaláveis e cloud native, né? E eu acho que essa eles chamam de metodologia, né? E eu acho que foi lá em 2011, né, mais ou menos, que surgiu. Inclusive, se você tivesse feito essa gravação o ano passado, seriam 12 fatores e aniversário de 12 anos, né, desse negócio aí. E eu acho que são 12 dicas muito bacanas e que hoje em dia talvez algumas delas sejam tão sejam tão, como posso dizer assim, tão naturais por causa de containerização e esse tipo de coisa, que talvez algumas você não precise nem entrar muito a fundo, porque o negócio é tão natural ali, né, para sistemas mais modernos e tal. Mas é isso, assim, eu acho que são, né, resumindo, né, 12 dicas que tem um pé muito forte em Ops, e faz sentido, óbvio, também para a galera de desenvolvimento e para construir coisas fáceis de manter, basicamente, e cloud native. Eu acho que eu enxergo como isso. Resumindo, se eu fosse ter que explicar para uma pessoa que não manja nada, que é mais ou menos o meu caso, acho que seria isso aí. Eu acho que é bem por aí, né? Porque a gente sempre vê, assim, muita influência dos 12 fatores no dia a dia, nas conversas do dia a dia, nos temas que a gente puxa até aqui nessa série de vídeos também. Aí sempre tem alguém falando, sobre idempotência, sobre coisas declarativas, sobre escalabilidade, e a base de tudo isso está lá nos 12 fatores, né? Na verdade, os 12 fatores eles foram concebidos pelo Martin Fowler, e tem alguns livros deles, né? Está espalhado em alguns livros deles. E esse o pessoal do Heroku, como vocês citaram aí mesmo, juntou tudo. E aí, se vocês procurarem no Google aí, Tribe Factor App, né? Vocês vão encontrar lá esses fatores, né? É um site bem simples e as coisas estão bem definidas lá, viu? Tá bem descrita de uma forma bem simples mesmo, não tem muito segredo, não. Mas assim, do meu ponto de vista, eu acredito que isso seja a base do conceito que surgiu depois, que a gente chama de cloud native, porque existe uma diferença muito grande entre hospedar uma coisa na cloud e você hospedar uma aplicação cloud native, né? Eu posso colocar uma aplicação que foi concebida para o mundo que o Vitor citou aí, que o Vitor citou aí, posso hospedar na cloud e ela vai estar lá
rodando do mesmo jeito que estivesse rodando num servidor, por exemplo. Só que aí ela está consumindo muitos recursos e a questão dos recursos tem um custo muito alto na cloud, né? Então, basicamente, a ideia do Cloud Native é utilizar a cloud de uma forma racional. E os 12 fatores têm tudo a ver com isso, né? Outra coisa que é importante do que foi citado aqui, tanto pelo Zan quanto pelo Vepo, é que esse lance do DevOps, né, do pessoal de devs conversar com o pessoal de operações, etc., também tem muita coisa aí que tem relação com os 12 fatores, né? Porque, basicamente, os 12 fatores, eles mostram os princípios, né? É como se fosse um manifesto, um framework que mostra os princípios, né? Que fala sobre princípios. E dentro desses princípios tem princípios como contrato, né? Então eu tenho um contrato aqui que foi definido de como é que a gente deve trabalhar, entendeu? Tipo, eu que sou Ops, eu não vou aceitar qualquer coisa que venha lá do pessoal de Dev, né? Então o que vem de lá tem que obedecer esse contrato, etc. Entendeu? Então, assim, do meu ponto de vista é isso, né? Eu acho que é uma coisa que serviu como base para Cloud Native e historicamente, como vocês citaram perfeitamente essa questão do Heroku aí, e também essa questão do DevOps, né? Do pessoal servir como uma ponte, né? Uma ponte entre o pessoal de Dev e o pessoal de Ops, uma ponte simples, né? Enfim. Perdão, eu acho, tá? É achismo puro aqui, tá? E eu acho que talvez eu tenha razão aqui. Eu tenho quase certeza que isso aí surgiu de dor ali. O Heroku devia alguma coisa devia estar doendo muito ali, e aí eles começaram a entender o que melhoraria essas dores aí, e amadureceram e criaram esse negócio aí. Eu acho que é pela natureza da plataforma, né? Porque assim, eu trabalhei num projeto em 2010, se não me engano, que era Google App Engine, e nisso a gente teve bastante dificuldade, porque eu estava vindo no mundo Java EE ali eu não lembro se era Wi-Fi, não era Wi-Fi, era JBoss, né? E aí, quando foi para o Google App Engine, você não tem arquivo, né? Você não joga um arquivo, o arquivo tem que estar dentro do jar. O Google App Engine, ele pega o jar, executa o jar e você não tem ambiente, né? E isso eu vejo muito isso, porque telecom é meio que um mundo que ele muda a chave de acordo com o deployment. Hoje o deployment é 5G, né? Então, assim, eu vim para o mundo 5G, mas o mundo 4G era o mundo que estava lá em 2010, né? Tipo, até 2019, o mundo estava em 2010 parado, né? Agora, o produto vai ser o mesmo, ninguém vai reescrever até que veio o 6G. E aí eu vejo muito isso, que as pessoas, não, eu tenho um arquivo aqui, esse arquivo eu configuro a minha tabela, não sei o quê. Então as pessoas se baseavam muito no sistema em execução, né? E quando você tem um ambiente aí, como o Heroku, como o App Engine, você não se baseia no ambiente. Por exemplo, eu vou até ler um deles aqui, configurações, armazene as configurações no ambiente. Cara, você não tem um arquivo XML ali que você sabe que está no /opt, não sei o quê. Você não tem um log que você separa o log de 10 aplicações pelo arquivo. Você não tem isso. Se você configurar o arquivo baseando no processo, no computador, na máquina, você perde as coisas, né? Então, eu acho que deve ter sido isso. Tipo, as pessoas vieram deployando aplicações como se deployava antigamente e aí se depararam com um ambiente que é radicalmente diferente, né? Porque você perde o ponto base que era assim, eu não tenho uma máquina, né? Minha máquina é compartilhada em 200 processos, eu uso ela sob demanda, eu tenho, né? Eu não sei se você estava falando agora há pouco ali, eu não sei se já estava gravando ou não, aí me desculpa se eu estou sendo repetitivo, você estava falando da máquina PET ali, né? A máquina estava gravando. Estava gravando já? Boa, boa. Eu acho que tem um nome engraçado, que é Snowflake, né? Porque cada floco de neve é muito único, então chama as máquinas os servidores de Snowflake, né? Não, Acho que... eu trabalhei numa empresa que acontecia muito isso. A gente deployava um servidor que era a gente falava de speech server, né? Que era um servidor de IA, de síntese de fala, e a gente tinha que compilar nativo, né? Então acontecia muito que chegava na máquina lá e o cara tinha um processador diferente, ou um sistema, um Linux diferente, ou o cara
não queria botar um Linux, então a gente fazia isso. A gente comprava a máquina e falava assim, ó, vou levar você, então eu levo a minha máquina, né? E era muito engraçado, porque a gente botava o adesivo da empresa lá, né? E, tipo, a senha só a gente que tinha, a gente acessava remotamente, né? Então era muito assim, tipo, não tudo isso, né? A base de código. Eu até cheguei a implementar, tipo, a gente não falou ainda o que são os 12 fatores, né? Não citou eles, né? Mas, tipo, a gente não tinha uma base de código única, quer dizer, tinha para código, né? Mas a questão de speech tem tem os modelos, né? Os modelos não eram rastreáveis, né? Tão bons, né? Dependência também era meio confuso, né? Tipo, tinha alguns scripts lá, dava muito pau por causa de, sei lá, as dependências C que são horríveis de se trabalhar, né? E serviço de apoio, então tinha todos esses problemas aí que não era nada dos fatores. Pior que os 12 fatores já existia, né? Mas assim, você trabalha em C, quando você trabalha com código C, você não liga muito para essas coisas, não, porque o negócio é diferente, né? O que eu ia citar é que geralmente esses frameworks, essas filosofias ou esses manifestos surgem de dores, né? Que vocês citaram muito bem, né? Eu posso citar o exemplo do SRE, né? O SRE do Google, todo mundo fala do SRE, virou tendência, sei lá em 2019, 2018, por aí, mas é um negócio um pouco mais antigo e quando ele foi criado, como o Zan falou, o Google tinha muitos clientes e eles perceberam que os clientes não tinham uma padronização, né? Não tinham um padrão de trabalhar, lidar com as situações, e eles que deixaram público a forma que eles trabalhavam dentro, né, da engenharia lá do Google, né, que é a CRE, deixaram público, e a ideia era que os clientes deles adotassem para poder eles conversassem melhor, né, tipo, e acho que a mesma coisa que aconteceu com os dois fatores com o Heroku, né. E acredito que, nossa, está aqui o Heroku, você pode hospedar sua aplicação aqui, etc. Só que o cara colocar a aplicação lá dele do jeito que ele usava lá no local, né. Como foi dito no outro vídeo aqui, tinha uma máquina lá, como é o nome do que o pessoal falou? O Mendonça, né? Tinha a máquina do Mendonça lá. É o script do Mendonça na máquina do Isso, Mendonça. Exatamente. Tinha o script do Mendonça na máquina do Mendonça, e o cara, olha, bora jogar isso aqui lá para o Heroku, enfim, então, acho que isso, com certeza, isso muito acontecia, porque isso acontece até hoje, né? Até 2024 ainda acontece. E esses padrões, acho que tem meio que sempre essa história, né? Poxa, bora tentar criar aqui uma maneira, pelo menos, do pessoal tentar trabalhar de uma forma mais adequada para que as aplicações deles rodem aqui no nosso serviço, né? O que é interessante é que, assim, a Heroku nunca foi um top de linha, né? Tipo, né? Que nem porque DevOps, né? DevOps quem lançou foi o Flickr, né? Flickr que fala, né? Também nunca foi um top de linha, né? Tipo, são empresas que estão ali no segundo, terceiro e fazem coisas que são boas, né? São, pô, legal. Beleza, então vamos conversar sobre os 12 fatores, né? Vamos falar aqui sobre o primeiro fator, quero saber a opinião de vocês e como vocês trabalham com isso, ou se vocês já trabalharam com isso, dessa forma que está definida aqui, né? O primeiro fator é base de código, né? Que diz o seguinte, que uma base de código com rastreamento tem que ter uma base de código com rastreamento que utilize o controle de versão, revisão, e que a gente possa fazer muitos deploys nessa base de código, né? E aí eu queria saber um pouco da experiência de vocês, se vocês já viram algum lugar rodando com esse fator, qual seria o ideal, a forma ideal de rodar esse fator no ponto de vista de vocês, e qual seria o contrário, né? Tipo, qual seria o desastre de alguém que não utiliza esse fator, né? Uma base de código único que, tipo, tem coisas que, como você fala, já é meio que automático hoje em dia, né? A gente não precisa, olha, nossa, tentar identificar isso. Já está lá, a gente já tem um Git, já tem sei lá, um repositório com a nossa aplicação, etc. Mas, enfim, fique à vontade para responder. Se quiser falar, pode falar, não precisa ser ordem alfabética. Tá bom, eu acho que eu começo aqui. Esse negócio de, desculpa, de rastreabilidade, ele já vem ali de lambuja, né, com o Git, isso aí, as versões, né, acho que basicamente isso que quer dizer, né, o tracked, né, lá o Codebase tracked. Tem um aspecto
Pô, vocês fizeram eu dar uma estudada nisso aí ontem, viu? Porque eu falei, eu vou passar vergonha aqui. Aí eu dei uma lida ali, e aí uma coisa me chamou a atenção, porque tem um site que é muito simplesinho, né? E ele só fala o título e um subtítulo. Só que se você clicar ali no site, como é que é o site? Deixa eu ver aqui. É 12factor.net, 12 numeral, né? 12factor.net. Inclusive tem traduzido para várias linguagens ali, né? E aí, se você clicar aí no detalhe ali, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo ali, para não passar muita vergonha hoje, que ele fala uma questão de relação de um serviço para um code base. E aí fala assim, se você não estiver, por exemplo, se você estiver usando um code base para múltiplos serviços, ou, sei lá, vice-versa, tal, você está, como é que é, violando os 12 fatores, tal, né? Isso me chamou a atenção, porque assim, a gente tem que, assim, acho que tem muita gente que está iniciando assim e fica talvez com receio, querendo aplicar as coisas muito ao pé da letra, como todo, eu não sei se os 12 fatores, me parece, tá? Talvez eu esteja meio alienado aqui, que não teve um hype, mas me parece que não teve um hype muito grande, mas teve um hype ali, né? É uma coisa que se fala, assim, eu vejo menos frequentemente, mas de vez em quando, lá numa descrição de vaga, você vê, então, acho que isso aí pode funcionar. Essa questão do versionamento, acho que tem que fazer isso aí, não adianta ficar salvando numa pasta o seu código-fonte, porque isso é loucura, né? Deve existir isso ainda hoje, mas isso aí eu acho que talvez seja uma bala de prata, e versione o seu código ali, pelo amor de Deus, né? Para você poder voltar se der alguma coisa errada. Mas esse negócio de relação de um serviço para só apenas um code base, incluindo nesse code base os scripts, os artefatos necessários para automação, talvez não funcione para todo mundo, talvez funcione. Então, acho que a minha ponderação assim, desse ponto é que sim, use o versionamento, o Git, ou eu não sei quais, o Mercúrio, eu não sei se alguém usa outros ainda, mas esse negócio talvez muito cartesiano ali de usar um para um, talvez não funcione, talvez funcione, pondere assim, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho a dizer aí, desse primeiro aí. Se você abrir o site, né? Eu faz uns 4 anos quase 5 anos que eu li isso aqui, né? A última vez, né? Já li bastante. Eu acho que assim, se você lê o base de código, né? Além de estar no Git, né? Eu já vi projetos que alguns arquivos não estavam no Git, principalmente arquivos de deployment, né? O script de deploy, isso não estava no Git. Então, teve uma empresa que eu trabalhei que chega lá para beleza, como é que eu faço deploy disso? Ah, não, tem um arquivo na máquina do Mendonça lá, tipo, pô, pera aí, né? Tipo, ou isso acontecia muito, assim, em algumas empresas que eu via, tipo, não, você entra no servidor tal, o arquivo tá lá. E aí você vai, pô, pera aí, cara, como assim? Tipo, eu tenho que entrar no servidor, pegar o arquivo, alterar, e aí quando eu mando, eu sobrescrevo a alteração do cara que fez lá. Então, isso acontecia. Mas tem um outro fator aqui que eu ainda vejo alguns projetos sem, eu sempre falo assim, né? Uma vez eu fiz um post de blog lá falando, como iniciar em Java, e eu falei assim, cara, você tem que aprender Maven, né? E aí a pessoa falou, pô, mas eu não quero aprender Maven. Mas aqui tá aqui, ó. As bibliotecas podem ser incluídas através de um gerenciador de dependências, né? Tipo, isso era uma dor de cabeça muito grande para quem tinha lá um JBoss, né? Porque, eu usava lá a biblioteca tal na versão tal. Aí você ia deployar o servidor estava com a biblioteca tal na versão tal. E dava pepino, né? Então, assim, uma base de código tá lá com tudo definido na base de código, inclusive as dependências, né? Tipo, quais são. E eu acho que isso mudou bastante também. Uma coisa que você falou, Zam, que, assim, por mais que, isso foi hype, e eu acho que ainda isso é uma hype escondida, porque o que acontece é que, assim, os 12 fatores meio que mudaram a forma que os frameworks interagem hoje em dia, né? Os frameworks são diferentes hoje em dia, eles não, por exemplo, antigamente, quando você ia fazer um deployment de um JBoss, não sei se vocês já fizeram, mas você tinha o JBoss rodando ali, e aí você jogava os war no JBoss. Então, assim, aquele JBoss, ele existia, né? Ele não era um cara que ele era rastreável, né? Ele tava, tipo, sei lá, talvez o Mendonça estivesse alterando ali esse fictício aí, né?
tivesse alterando o JBoss ali, configurando, e aí você usava isso é bastante importante lá embaixo, lá no, deixa eu ver qual que é, no 10º fator, né? Que aí o Mendonça alterou, e aí você tá achando que uma configuração de Hibernate é uma, mas no fundo é outra, e, cara, você depois lá confiante, e não funciona, aí você pega, volta a aplicação, testa localmente, não encontra problema, quando vai ver os ambientes são diferentes, né? Por quê? Porque os arquivos de configuração não eram rastreáveis, eles estavam na máquina, né? Nem sei, tinha uns arquivos do Hibernate que eram uns XMLs bem ruins, assim, bem difíceis de trabalhar, que só quem viveu a década de 2000 vai ter pesadelo com isso. Beleza. Assim, só lembrando que, tipo, eu puxo os temas aqui de engenharia DevOps, engenharia de software, engenharia no geral, da nossa área, mas só lembrando que só existe uma lei na nossa área, o resto não é lei, não está ficando em pé, mas tem uma que está ficando em pé, que chama-se Lei de Conway. Depois a gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso, né? A Lei de Conway não tem como refutar, então é a única lei verdadeira, o resto como o Zan falou, pode ter sido um hype ou algo parecido, mas tem coisa que quem puder usar, não vai usar, olha, vou usar, sei lá, os 12 fatores ao pé da letra, etc. Não, assim, tem que entender o momento histórico, né? Qual foi o ano que isso foi criado, por que isso foi criado, e meio que tem que tentar comparar com o mundo atual, né? Tipo, por exemplo, Cloud em 2024 não é a mesma coisa que Cloud em 2008, 2007 ou 2010, é outra coisa, mudou, né? Nós temos outros paradigmas, outras influências nos dias de hoje. Então, só para quem está olhando a gente não interpretar. O meu ponto de vista, eu acho muito importante conhecer os 12 fatores, mas não é para vocês olharem isso como se fosse uma bala de prata, né? E nem é para pegar, olha, nossa, vamos implementar 100% dele. É a mesma coisa que eu falo quando a gente lê os outros relatórios que tem aqui, né? Enfim. Carlos, deixa eu falar um negócio, desculpa fazer um parênteses aqui, que eu dei muita risada uma vez, cara. Eu nunca tinha ouvido falar. Você falou da lei de Conway, né? Aí um cara lá, o que ele falou, cara? Que tem eu não lembro, eu sou horrível para contar piada, né? Mas é a lei de, como é que é? Inversão de Conway. Você faz uma arquitetura para forçar o. Eu não lembro, cara. Porque, tipo assim, porque o que é que eles dizem, né? Que eles dizem que não adianta a forma que tu vai desenvolver. Sempre vai estar de acordo com o organograma da tua organização. Sim. Eu acho que a piada é, tipo, em vez de obedecer o organograma, não, eu vou criar aqui a minha arquitetura e a empresa, a organização que deu o jeito dela de se adequar, criar os departamentos, etc. Mas é bom que você pode editar e tirar essa parte sem graça aqui. Não vou editar nada, é que é raw, né? Vamos lá, vamos para o segundo. Vamos para a segunda aqui. Aí, na segunda diz aqui que é dependências, né? Declarar e isolar as dependências, né? Vamos lá, quero saber o ponto de vista dos senhores, mesma coisa. Assim, qual o mundo ideal do ponto de vista dos senhores e qual é o inferno quando a gente não faz isso, etc. Eu acho que esse fator é simples de entender. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu acho, talvez eu tenha alguma rigidez cognitiva, assim, não estou falando, eu estou falando sério isso, e eu tenho um pouco de dificuldade com coisas que não seguem uma hierarquia, uma ordem que eu entenda claramente, né? Não estou falando que está errado os 12 fatores, pelo amor de Deus, não sou presunçoso assim, mas eu acho que tem uns nomes, uns títulos desses 12 fatores que eu fico confuso e eu acho ruim de entender. Dependências é eu acho que é um nome bom, assim, porque eu acho que é bem simples, né, o que eles querem dizer aí. Que é basicamente assim, separa o que é uma dependência, o que é uma biblioteca. Não versiona o JAR, não versiona a DLL, não versiona os compilados dentro do seu repositório ali, dentro do seu negócio ali. Basicamente, declara eles, fala que você depende em algum arquivo ali, e aí a hora que você for fazer tem uma fase lá que é como é que é? O build, release, run, aí você junta os negócios ali, sabe? Eu acho que é basicamente isso, e se você, isso faz muito sentido se você parar para pensar
no contexto do Heroku, né? Imagina aquele monte de troço rodando e você versionando o jar 1.1 num canto, e aí, né, o jar mesmo, né, o arquivo. E aí o outro tá com o jar 2. Não sei o que lá, e aí a confusão, né? Então acho que é uma prática saudável, fácil de fazer, e que na maioria das vezes acho que funciona, até para um Codebase, para o Codebase não, para um Codebase pequeno e para uma, não posso falar, para um serviço pequeno também, acho que, sei, talvez se você tiver muita dificuldade de, eu sou ignorante com Java aqui, tá, mas qual que é o nome daquele, é Maven, né, Maven. que você armazena, né, as bibliotecas, né, que você baixa. Maven você define todo o processo de build. Ah, não, então tô falando besteira. Não, você armazena também. Tem um Maven repositório. Tá. É que no Maven, ele tem um contexto que eu acho muito interessante, que é a coordenada Maven, né? Que é o grupo, né? O artefato e a versionamento. Então, e aí você tem. Ele controla toda a build. Eu quero dizer, tipo, essa parte de repositório. É o NuGet do .NET ali, né? Então, mas talvez até mesmo se você não tem um servidor Maven, NuGet ou o equivalente ali, talvez, não sei, bota num diretório ali os arquivinhos num diretório, e aí na hora do release ali, do build, você puxa eles pro... Eu acho que é isso, acho que é simples e acho que vale a pena, assim, não tenho um item ok, assim. Você pode fazer por script, né? Sim. Eu faço muito isso quando eu vou fazer, tipo, todos os meus projetos, assim, a gente tem o projeto Java, aí tem uns outros scripts que é um outro time que monta, né? Multinacional muito grande, assim, tem time para tudo, né? Então, assim, eu só trabalho com o meu projeto Java, né? Só que muitos pepinos que dão é porque, pô, empacotou dentro do Docker e não funciona. E aí eu sempre tenho os scripts que montam o ambiente Docker, né? E às vezes dá pepino porque atualizou a plataforma, e aí eu tenho que atualizar o meu script local do Docker, mas às vezes eu testo com as duas versões atrasadas e dá ok, né? Mas eu vejo muito esse problema, e esse problema acontece bastante com a gente, no caso de Python, né? Não que Python tenha esse problema, né? Só que, assim, a gente tem como eu falei, né? Multinacional tem um time para tudo, e tem um time lá que fez os testes de regressão, os end-to-end, os testes complexos que envolvem mais de um time, né? Mais de um produto. E aí quem dá manutenção nisso são desenvolvedores Java. Então você tem testes em Python que roda que mantém desenvolvedor Java, ou seja, não é o mais indicado, né? Mas o que dá grande problema é porque assim, o Python, ele não, eu não sei se ele tem, mas a gente não conhece, né? Um sistema de referência de instalação tão bom, né? Como o Maven, né? E aí, muitas vezes, a gente vai rodar um negócio, o cara não tá rodando. E aí, o que a gente vê? Não, é porque o cara usou o latest tal, lá do biblioteca latest tal, e agora a latest é outra. Então, você vai ter que usar a versão 5 ponto tanto, que é a única que funciona, né? Mas por que isso? Porque o pipe lá, você deixa você pegar o latest. Então, tipo, o Maven não deixa, né? Tipo, o Maven você tem que definir a versão. Você pode até ir para o latest, mas no fundo, ele define a versão, né? Mas eu acho isso muito bom, assim, tipo, cara, põe as dependências que você está executando. Porque isso eu já vi muito problema de, tipo, não, mas aqui tá mais lento, né? Tá mais lento por quê? Porque, não, você está usando uma dependência aqui que é uma dependência antiga, tem umas otimizações nela aqui na versão tal. Então, assim, o Maven eu acho um bom carro. O Maven e o Gradle, eles são bem similares ainda para o Java, né? Eu sou falando do mundo Java, que assim, sou um zero à esquerda nos outros. O NuGet, eu desenvolvi C# muito tempo atrás, e isso aqui não existia, né? Você definia as dependências no arquivo no Visual Studio, né? Num arquivo não, numa tela de Visual Studio que gerava um arquivo XML que dava tanto problema de commit lá, de merge, que assim, cara, cada release você tinha que rever aquele arquivo inteiro, né? Mas assim, eu acho a dependência assim, é uma boa prática. Tipo, cara, você
tudo que você for fazer, por mais que, não estou usando o Maven, faz o script, cara, faz o script que baixa exatamente a dependência que você quer, na versão que você quer, e depois você atualiza o script, que você tem até, você, não, por que melhorou a performance, não pro outro? Não, porque eu atualizei, ou porque piorou, né? Não, porque eu atualizei, então se piorou, volta para a anterior, usa ela, e tenta ver se tem alguma otimização ali, se faltou alguma coisa. Então, dependências declaradas, isoladas, é uma coisa muito, muito útil mesmo. Beleza. Bora para o terceiro fator, que é Esse aí, configurações. Pode falar. não, esse aí eu tenho, assim, eu vi a antiga empresa que eu trabalhava, fui contratado exatamente para fazer essa migração também, né? Os dois últimos contratos que eu tive, né, foi o meu atual e o último, foi assim, a gente vai ter que mudar tudo para o cloud. Eu vou trabalhar. Aí a gente começou a trabalhar num projeto que era o microprofile, né? A gente era um pouco próximo do time lá, o meu chefe era muito próximo na época do time, e tinha um projeto chamado Microprofile Config, que é assim, influenciou até o Quarkus, influenciou, eu não sei se o Spring, né? E basicamente ele definia isso aqui, né? Configuração, né? Mas onde é a configuração no ambiente? Que aí ele fazia o seguinte: ele lia primeiro da variável de ambiente, não está na variável de ambiente, lê da JVM ali no property, não está na JVM, lê num arquivo de configuração na máquina, se não está, é porque não tem. Então ele tinha essa escala, né? E é basicamente o que ele diz aqui, cara. Você tem que ter um arquivo ali, você tem que ser possível alterar as configurações por variável de ambiente, né? Eu acho isso genial e que não existia, né? Antes disso não existia. Boa. Isso aí, essa parte de config, né? Ela dá dá um hint para outros à frente aqui, né? Para outros mandamentos à frente aqui, né? Acho que é importante assim essa questão de você ter bem separadinho o que são as configurações dos ambientes, né, do ciclo de vida ali, de desenvolvimento, de staging, de produção. Talvez não armazenar todas essas configurações em um artefato só, vamos chamar de artefato, né? Sei lá, pode ser um XML, pode ser um JSON, pode ser o nome das variáveis de ambiente, e separa direitinho, tenta fazer com que essas configurações sejam muito uniformes, né? Se tem, sei lá, cinco configurações, 5 variáveis de ambientes que seu serviço precisa, guarda em um arquivo só essas 5. Não guarda, se você tem 3 ambientes, não faz um arquivo com 15, faz 3 com 5, alguma coisa assim, né? E tem muito a ver com, talvez soe até absurdo para algumas pessoas, e talvez algumas pessoas façam isso ainda, mas acho que tem muito a ver com a questão de não mete um hard code ali, amiguinho, no seu código, não faz isso não mete um hard code não, porque vai ficar difícil. Porque se a infra precisar mudar por algum aspecto, sei lá, um caminho de um banco mudou tal, você vai ter que mexer no seu código, sabe? Então acho que tem a ver muito com desacoplamento, assim, da infra, né, com o código ali. Deixa uma variável de ambiente, por exemplo, definir o caminho para o banco, o caminho para um diretório, alguma coisa assim. Eu acho que é uma prática fácil de fazer, sinceramente. É muito fácil você trocar um hard code por um... Talvez esteja falando besteira aqui, né? Eu não estou conseguindo pensar num cenário que seja difícil não ter um hard code para ler de uma variável de ambiente. Talvez tenha, possivelmente tenha, eu não sei. Mas na maioria dos casos, assim, na minha experiência aqui, sistemas corporativos, assim, é muito fácil você trocar uma variável de ambiente por uma quer dizer, um hard-coded por uma variável, que seja de ambiente, seja de qualquer outra coisa. Então, acho que é um mandamento ali, né, um fator que é simples, relativamente simples de fazer e que vale a pena fazer, sim. Acho que config é isso. Hoje em dia, as ferramentas de Git, GitLab, GitHub, também estão bastante evoluídos para isso, né? Para obedecer esse fator, né? A gente pode cadastrar lá as variáveis de ambiente ou variáveis dos nossos ambientes, tudo na própria pipeline, né? E definir qual configuração que a gente vai
escolher dependendo de onde a gente quer provisionar a nossa aplicação. E vamos para o quarto aqui, que é... Perdão, o Vitor falou uma coisa que eu lembrei agora aqui. Ele falou desse negócio, eu esqueci o nome que você falou, de fallback ali, né? Ele primeiro tenta ler de uma variável de ambiente, depois ele tenta ler de um arquivo, eu não lembro assim, mas é um padrão muito comum, né? E até se você entrar na descrição desse config aqui dos outros fatores, ele fala assim, tudo bem de você ter uma variável hard-coded, assim, padrão, para, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento. Então, assim, né, tudo bem de você ter um localhost ali, um banco e tal, só queria fazer esse parênteses que eu lembrei aqui, achei interessante essa parte. Tudo bem. Então, vamos aqui para o quarto, né, que são os serviços de apoio, né? Tratar os serviços de apoio como se fosse recursos anexados. Né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Zan, você começa aí. Eu acho esse nome horroroso, eu tenho dificuldade. Eu nunca vi, porque em inglês é backing services, né? Eu acho o nome muito bom, mas eu acho a ideia o nome muito ruim, mas o conteúdo eu acho muito bom. Basicamente assim, é bom porque como eu sou meio faixa branca nesse assunto assim, eu vou falar muito simples assim, sabe aquilo assim, eu explico para ver se eu entendi, né? Basicamente as dependências de integração que o seu serviço tem. E aqui eles falam explicitamente dependências via network. Então, acho que backend service é praticamente integração que o seu serviço tem, por exemplo, com um banco de dados, com um sistema de mensageria e tal. E aí, esse termo, cara, anexado, né? Eu acho muito estranho, assim, porque eu não vejo ninguém falando isso. Vamos anexar, ou deixa eu anexar minha API com o banco aqui. É tipo assim, deixa eu integrar, deixa eu conectar minha API com o banco, deixa eu conectar minha API com um servidor de e-mail, assim. Então, acho que talvez esclarecer esse tema aqui... Fala aí, mas fala aí. eu acho que isso aí volta lá na questão da máquina PET, né? Porque Sim, você tem uma máquina PET, isso eu vi em muitos casos, o cara deployava lá, eu trabalhei algum tempo da minha vida, uma fase negra, uma fase obscura da minha vida com .NET, né? Brincadeira, com o professor .NET, né? A gente deployava tanto o servidor do .NET quanto o MySQL Server. Era MySQL Server? Não, SQL Server, eu misturei os dois, né? A gente deployava os dois juntos, e os dois eram configurados juntos, e muitas das configurações de um estavam com o outro, né? E isso acontece muito com a gente hoje, quando tem muita gente migrando para o Manager Kafka, né? Eu trabalho com Kafka, basicamente, né? E a gente teve muitas funcionalidades que teve uma que quando eu cansei, eu falei assim, quer saber, eu vou abrir um arquivo de configuração aqui, e o cara bota o que quiser nessa configuração. Que era basicamente assim, o cara migrou ali de um Kafka local que ele tinha para um Kafka gerenciado da empresa tal, que precisa de umas configurações diferentes, né? Sei lá. E aí a gente fazia o quê? Peraí, eu vou ter que abrir meu software para ter um parâmetro novo, vou ter que fazer uma alteração. E aí a gente começou a ver, não, vou abrir aqui para ele configurar o que ele quiser. Porque um exemplo clássico, assim, tipo, no Kafka, né? Eu tinha o Kafka puro sem TLS, né? Sem TLS. Agora não, preciso configurar TLS. Aí tem um bando de configurações lá, né? Tipo, que vai ter que botar. E aí o nosso framework não lia aqueles caras dos arquivos, né? Então a gente teve que fazer isso. Depois teve que fazer para um outro lá, e foi fazendo até uma hora que eu falei, quer saber, de terceira eu falei, vamos abrir isso aqui, o cara põe um arquivo aqui, tudo que tiver aqui nesse arquivo, porque pode ser que numa versão nova aí do Kafka tem um parâmetro novo ali, ele queira configurar. Mas eu creio que é muito disso, né? Porque antes você tinha o quê? Você fazia um deploy, né? A sua máquina PET tinha o banco de dados e o servidor associados, né? E você fazia um backup ali do seu disco, né? Se você pegar até mesmo as primeiras versões da Amazon era o EC2, né? Então, tinha na mesma máquina, tanto os dois, né?
O RDS veio bem depois. E aqui ele fala claramente, trate os seus banco de dados como um anexo, né? Então você liga ele, você passa as credenciais dele, né? Não tá no localhost, né? Era muito era comum assim, o meu MySQL tá no localhost aqui, né? Então, eu acho que é isso, né? Que é isso, ele é apoio, ele não é parte integrante do seu serviço. Uhum. Aí eu acho que esse item, aí vai da minha rigidez cognitiva aqui, eu acho que esse item 4 aqui, ele é mais ou menos um subset do config, porque basicamente está falando assim, muitos exemplos aqui que eles dão, assim, eu quero poder trocar de banco. Eu não estou falando trocar de banco, não estou falando trocar de tipo de sistema gerenciador de banco, estou falando trocar de instância, né, de banco, né? Não estou falando desse negócio, que funciona para MySQL, funciona para Postgres, não é esse tipo de troca. É o tipo de troca de, por exemplo, que o Vitor falou, que está rodando no localhost, eu não quero mais apontar para o localhost, eu quero apontar para um RDS, por exemplo. Então, se você não tiver isso numa configuração, você vai ter dificuldade para trocar esses serviços de apoio, né? Que eu acho que é basicamente isso ali. Você poder trocar, eu acho que esse item 4 aqui, ele é um subset do config, como eu falei ali, ele não existe sem o config, eu não consigo entender como funcionaria sem o config, mas o config funciona sem isso aqui. Então, eu acho que ele é meio que um subset do config ali. É basicamente seja fácil para trocar as coisas que estão, as instâncias, os caminhos, né, das instâncias, das integrações que o seu serviço principal depende. Um banco de dados, né, o que a gente já falou aqui. Então, acho que faz muito sentido principalmente, né, nesse ambiente cloud, que é muitas vezes, né, geralmente, nem 100% das vezes, é muito dinâmico, né, você quer tratar as coisas como as coisas sendo descartáveis, você quer poder trocar rápido, você quer subir um backup de uma instância, por exemplo, você está usando um EC2 ali, um banco gerenciado, você não quer mais, você quer usar, por exemplo, da AWS o Aurora, né, que é mais barato, né, que tem o Postgres e o MySQL, eu quero cortar custos. Então, assim, não tem que mexer no código, é só uma questão de ops ali. Você muda uma config, sobe um servidor e já desanexou e anexou um outro backend service, né, um outro serviço de apoio. Acho que eu falei bastante, assim, sobre o que significa, porque eu tive dificuldade, assim, eu demorei um pouco, assim, eu li, falei, backend service, attach, detach, eu falei, como assim, cara, tipo, slot, né, é o USB que você anexa e desanexa ali, então é isso. Beleza, bora para o quinto aqui. O quinto é o build, release e run. O que significa isso? É que eles defendem aqui que a gente tem que separar, né, o stage de build, o stage de release e o stage de run. Como é isso na prática? Qual seria o melhor cenário e o pior? Assim, né, de novo, tem que ver se funciona para o seu caso ali, né? O que eles falam assim, que a fase de... Eles falam desse fator muito para a questão de você poder voltar se tiver algum problema errado. Tem um pezinho da imutabilidade ali, né? Que a gente falou várias vezes dessa máquina PET, né? Quando a gente fala máquina PET, é aquela máquina que você fica cuidando, você fica configurando na mão ali, né? E você nunca pode desligar ela é uma máquina muito mutável, né? Ela é muito mutável e muito querida, né? Às vezes cria um valor afetivo para a máquina. Então, esse negócio de build, release e runs, deixar bem separadinho, faz com que você consiga voltar a alguma coisa, que algum pepino que deu tal, e aí só para esclarecer assim, eles falam que é o build, obviamente, acho que todo mundo sabe ali, a questão que você gera os artefatos ali, o release você mescla, é tipo uma função, né? O build é o argumento, e aí você passa, assim, um argumento é uma função que tem dois argumentos, que é os bundles ali, né, os executáveis, com as configs, né, para aquele ambiente, e aí você mistura os dois, esse é o release, e o run é o pastel derretendo ali no óleo, né, é um negócio derretendo ali.
e que esse fator tenha essa questão da rastreabilidade que vai lá para o primeiro item, que é o, sei lá, é o Git ali, né? Tem um commit associado, alguma coisa associada, mas se você precisar voltar, acho que faz sentido, talvez não seja fácil para toda a empresa fazer, talvez algumas empresas não se beneficiem muito, mas eu acho que um ambiente muito dinâmico, com muitos serviços, assim, muito vai e volta, teste, experimentação, eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Eu acho que o Docker matou a pau isso aí. Sim, sim. Então, A hoje em dia, imutabilidade, né? nem é mais problema, assim, você consegue fazer um rollback muito fácil, né? Que naquela época não existia, né? Tipo, a gente tá falando aí o Docker, a Docker é 2013, é uma coisa que completou 10 anos ano passado. Acho que é 2013 o Docker? Acho que é, né? 10 anos ano Acho que é passado. por aí, 2013. Às vezes eu me pergunto, pô, parece tão antigo, né? Porque o mundo sem Docker ele era tão diferente. Ele era um mundo. Quem usou Vagrant, né? Tipo, eu vi um projeto que tinha um Vagrant, eu falei, meu Deus do céu, ninguém usava isso aqui. Era um mundo muito diferente. E eu acho que, assim, não faz muito sentido hoje. Eu tenho um script de rollback. O script de rollback bota a versão anterior aí de volta, né? Testa, tem até os... eu nem lembro dos nomes, mas tem vários projetos Kubernetes aí que vê se o cara está em execução, não está em execução e volta atrás, né? Faz canary deploy. O Docker resolveu muitos problemas. É importante para quem está assistindo a gente entender por quê, né? Porque às vezes a gente fala assim, imutabilidade, né? Você voltar a versão, tipo, na cabeça de quem está começando, a pessoa não consegue compreender, porque tem algumas coisas que já estão no sangue, né? Já acontece, já fazem naturalmente. Mas é muito importante a gente pontuar isso, entendeu? Principalmente dos 12 fatores que são antigos, mas isso aí é fundamento, tu tá entendendo? Eu não sei nem se Pode falar. as pessoas tinham noção de o que era um serviço antes de um Docker, né? Ou do Cloud, por exemplo. Quem já configurou um serviço em Linux aí, tipo, tinha o diretório lá, /initd lá, nem lembro qual era o diretório, aí você tinha um arquivinho lá que você botava o local de execução, blá, blá, e o Linux coordenava isso. O que você tinha era isso, você tinha esse ambiente, um ambiente que você pegava, iniciava um Linux ali, ou Windows, que era diferente, eu não sei, você setava esse serviço que o Linux controlava e garantia ali que você podia matar, o Linux ia subir de novo, né? Eu fiz muito Java com isso, né? Tipo, e a gente fazia esse serviço e ficava rodando ali, tipo, cara, deu pane de memória, estourou, capotou, morreu a JVM. O Linux voltava de novo, você só pegava o log. Então, é muito disso, né? Assim, o que você tinha anteriormente? Você tinha uma máquina PET com um diretório específico, com as bibliotecas específicas. Então, provavelmente, esse script de release, ele ia fazer o quê? E eu não sei se alguém já viu aqui, né? Eu vejo muito porque Telecom tem muito disso, né? Que é o Methods of Procedure, MOPS, né? Porque assim, eu vou fazer um deploy. E aí eu vou escrever aí Telecom ainda tem isso, né? Eu vou escrever um documento que eu vou dizer o que eu vou fazer para fazer aquele deployment. E aí, nesse documento, vai ter que ter os passos todos para fazer, o tempo estimado que eu vou fazer, o ponto que eu fiz assim, ó, se não der certo, isso acontece sábado meia-noite, assim, a galera que trabalha com cliente dá plantão direto, porque sábado meia-noite o cara começa a fazer. E aí, tipo, se deu 3 da manhã ele não conseguiu terminar, ele disparou a operação de rollback. Engraçado que isso é um documento Word revisado, aprovado. Porque, assim, quando a gente fala telecom é um mundo muito, muito diferente, né? Assim, tipo, se um serviço ficar fora do ar, não significa que, tipo, as pessoas vão parar de ligar. O que significa que a cobrança vai parar de ser feita. Então, assim, do nada o cara pós-pago ali vai perceber, pô, usei a internet por 20 minutos aqui e não descontou a minha conta. O que ele vai fazer? Ele vai usar mais internet, né? Então ele vai usar mais o serviço dele que ele tá sabendo assim, não tá contando agora, né? Ou, muito pelo contrário, né? O contrário, não, assim, eles começam a usar mais, qual que é o
o que o telecom vê de imediato, né? Tipo, cara, parou de vender cartão pré-pago da meia-noite, tal momento. Por quê? Porque o serviço caiu do ar. O serviço caiu do ar, as pessoas não estouram mais os créditos dela, elas não compram mais cartão. Então, tipo, é uma métrica bem imediata que eles têm, né? E a gente tem disso, que é exatamente isso aqui, né? O cara pega, ele vai falar assim, eu vou alterar. Isso existe hoje acontece isso só quando você vai atualizar os servidores dos caras. Ah, não, vamos atualizar a versão do Kubernetes para tal, né? Eu nem sei como é que funciona hoje em dia, porque eu estou trabalhando diretamente com o cliente, né? Trabalhando com produto. Eu já tive que escrever alguns para atualizar a bibliotecas não, desculpa, hook points, né? O cara tem hook points lá, e aí como é que ele atualiza os hook points, né? Mas isso era uma prática muito comum, né? Eu vou ter que escrever um documento Matter of Procedure que vai ser aprovado por diversas instâncias do cliente para dizer se aprova ou não aprova a atualização. Eu já participei de esse documento que você falou, não conhecia por esse nome aí, mas é a famosa GMUD, assim, parece um pouco da GMUD ali, gestão de mudança, né? Pode ser, porque eu tô falando de empresa gringa, né? O Mocos, né? Então, sim, aí eu lembro que é exatamente o que você falou, é um Word textual, você tem que falar, inclusive você tem que saber, conhecer os caminhos dos diretórios dentro do servidor, tipo, sei lá, o mundo .NET ali, bota essa config no webconfig, tipo, e aí às vezes você ia acompanhar o deploy, era literalmente, não estou zoando, empresas grandes, tá? Era o cara de infra, que era tudo separado, não tinha esse negócio de DevOps, era muito separado, o silo de infra e o silo do... O cara abria duas janelas, a local onde estão os artefatos, e a janela do servidor, e aí ele dizipava, fazia um backup e jogava o negócio em cima, assim. E às vezes essa GMUD aí, que era um documento, né, que é gestão de mudança, que tinha um documento, tem muitas empresas que você tem que defender a sua GMUD numa reunião que tem as janelas, que acontece, sei lá, toda quarta-feira, vai lá defender a sua GMUD, porque não sei o que lá. Aí você tinha que falar por que era importante que entrar, porque concorria com... Nossa, era uma loucura. Aposto que tem muito aí. Isso. É isso. Construa, lance e execute, né? Então, aí tá falando dos comando de rollback, comando de release. É um mundo que não existe mais. Tem certeza que não existe mais? Não deveria, né? Existe, eu sei. Não, sim, agora sim, não deveria. Não deveria. Eu sei há 2 anos atrás, que ainda existe. Há 2 anos atrás, trabalhei num cliente que fazia exatamente isso, esse processo que vocês dois estão falando aí. Mas, enfim, vamos aqui ao 6º, né? Metade do caminho andado. Né? Processos. Aqui executar a aplicação como um ou mais processos que não armazenem estado. Né? O famoso stateless. Né? Vamos lá, fica à vontade. Eu acho que esse item também, eu sou o chatão, né, dos nomes, né? Eu acho confuso esse nome de process, porque eu tenho a impressão, se eu não interpretei errado isso aqui, que um processo é um serviço, basicamente, mais ou menos é meio intercambiável, assim, sabe? Um processo é um serviço ali. Aí eles falam da questão stateless, que eu acho que volta um pouco na questão eu vou inventar a palavra aqui, nunca falei, descartabilidade, assim, não sei, do troço ser descartável, né? Stateless é você basicamente não armazenar um estado que precise ser usado numa transação subsequente, alguma coisa assim, tá? Estado é um negócio difícil de definir, porque tem que ter um mínimo estado, tem que ter, né? Quando você faz uma requisição ali, ele cria um estado na memória ali atual tal, mas tem que ser um estado muito rápido, muito curto, que se você tirar aquele servidor... Primeiro tem que pensar num cluster, né? Quando a gente fala estado, é importante pensar Imagina que você tem um load balancer e que você tem N instâncias, sei lá, 3 instâncias, né? Estado é, por exemplo, você armazena alguma coisa, a instância 1, 2 e 3, né? Quando uma requisição bate numa instância 2 aqui, por exemplo, ele cria um estado que uma próxima requisição dependeria. Você não deveria fazer isso. Basicamente, acho que está falando isso, essa questão do stateless, né? Porque se você derrubar essa máquina e subir, você danou-se, né? E a questão do processo, aqui, eu acho que ele fala muito, esse
esse manifesto aí, essa metodologia, fala da questão de você ter bem separado as responsabilidades dos seus serviços, que aqui ele está chamando de processos, né? Que é, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui. Imagina que o seu serviço, ele precise atender requisições HTTP, ele precisa também, em background, ler mensagens de uma fila, processar mensagens que chegam numa fila, e talvez rodar uma coisa esquedulada de hora em hora, ou fazer um processo de lote ali, alguma coisa assim. Você poderia fazer tudo num processo só, num deploy só, numa unidade computacional só, mas o que ele está falando aqui, separa essas coisas em unidades computacionais distintas, para que você consiga escalar independentemente cada um desses troços aí, sabe? Ou seja, se você começar a receber muita requisição web, e se tudo tivesse num processo só, você ia escalar o consumo, não o consumo, né, mas você escalaria tudo, entendeu? Basicamente tudo. Então, acho que ele não fala esse nome, mas tem a ver com evitar monolitos, assim, sabe? Eu acho que tem muito a ver com evitar monolitos. Então é isso, você separar, você desenvolver, modelar os seus serviços de forma bem independente para que eles consigam escalar de forma independente, horizontalmente, né? Scale out, scale in, né? Tanto aumentar para o lado quanto diminuir, né? Encolher. E é isso. Acho que faz sentido, mas nem sempre esse é um ponto que pode fazer sentido. Muitas vezes não faz sentido. Muitas vezes é muito mais fácil você servir no mesmo processo funcionalidades de consumo de fila, de atender requisição, de processo em lote. Às vezes é mais fácil. Às vezes você vai gastar um pouco mais de recurso computacional, tal, vai ficar menos, as responsabilidades vão ficar menos separadas, mas às vezes faz sentido botar tudo num troço só, fica mais fácil, às vezes tá no mesmo repositório, né? Porque aí se você puser tudo, se você separar essas coisas em instâncias, em deploys separados, e quiser seguir a questão do config, né, que é do primeiro item, aí talvez você fique tentado a ter 3 repositórios diferentes de código. E às vezes, os modelos de estruturas de memória ali, de declaração de classes, de coisas assim, sejam os mesmos, e aí você vai ter que criar, sei lá, ou vai ter que duplicar código, ou vai ter que criar uma biblioteca, porque toda indireção gera uma coisa a mais no meio ali, né? Então, é isso, assim, acho que é isso. Aqui, lendo aqui, você estava falando aí, eu estava lendo aqui, porque eu também não lembro bem, né? Mas, assim, ele fala do share nothing. O que ele está falando aqui? É o processo mesmo, a questão, o processo é o PID lá do sistema operacional, né? É o processo rodando na máquina, né? A instância da aplicação, né? E aí ele fala aqui que, assim, é para ele não ter cache local, né? Então ele, tipo, você quer usar um cache? Ele fala aqui, sistemas que dependem de sessões persistentes, dados dos usuários que devem ser usados, né? Devem usar main cache ou Redis. Então ele está falando exatamente cara, se você precisa compartilhar estado, porque o que acontecia com Redis, o que acontecia com Heroku, o que acontecia com Appendine, o que acontece com os frameworks, os cloud native de hoje, é que, assim, aquele processo ele pode ter 2 em execução, ele pode ter 3, ele pode ter 1. Então, ele é escalável automaticamente, ele é elástico, né? Então é isso, tipo, cara, e assim, quem usa muito Java, eu falo do mundo Java, né? Porque no Java, eu não sei como é que funciona hoje em dia também, porque eu não tô muito, eu só tô muito no Kafka, né? No Kafka a gente não tem muito disso, né? Às vezes implementa alguma coisa com isso, mas aí a gente já olha ali o código e não passa na review de jeito nenhum, né? Que aí o que acontece é o seguinte: o Kafka ele já tinha um cookie lá, não sei se era um cookie ou se era que era um ID do cache, né? Desculpa, um ID da sessão.
e a sessão era uma variável, era uma variável memória, o que implicaria isso, você sabe, quando acontece sistemas assim, que você percebe que, poxa, eu estava logado no sistema e agora eu não estou mais, né? Por quê? Porque aquele ID não é mais encontrado, por quê? Porque ele reiniciou o processo. Então, sistemas, tem muito disso de sistema, por exemplo, eu acho que quando a gente usa o Gira e o Jenkins, né? O Jenkins nosso, ele é local, né? Tipo, tem uma máquina, a máquina PET lá que existe em algum Máquina lugar. do Mendonça. É do Mendonça, não é do Mendonça, não, é de algum nome irlandês, né? Porque a empresa, a parte de engenharia está na Irlanda, tipo, Patrick, é do Patrick. Que deve estar. E aí você percebe claramente, tipo, eu estava logado aqui, do nada deslogou. Por quê? Porque reiniciou o processo, tipo, e a minha sessão de usuário nada mais é do que uma chave ali que ia por cookie, deslogou, aquela sessão estava em memória, não existe mais, ele vai ter que iniciar uma sessão nova, né? E aí você não sabe nem... Aí você volta para a página principal, você estava editando alguma coisa na configuração lá do job, e quando você faz o negócio, volta para login e volta para principal. Pô, aí você se perdeu todo. Eu já trabalhei muito com sistemas, é isso aí que o Vitor está falando, que quando você tem lá, pensa ali as N máquinas, né, os N servidores atrás de um load balancer, que você tinha que configurar o load balancer por afinidade, né? Para quem não sabe, afinidade é a primeira requisição, ele guarda alguma informação no load balancer que fala assim, esse cliente aqui, o Zan, ele tá conectado no servidor 2 aqui, manda todas as requisições dele para o servidor 2, porque o login do Zan tá na memória ali do servidor 2. É isso que o É Victor exatamente tá isso. falando. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. E aí, se desse alguma zica de tipo de ter que derrubar o servidor 2 e subir outro, já era, o Zan não tá mais logado ali, né? Então, tipo, talvez para muita gente isso, tipo, como assim, né? Que absurdo é isso? Talvez muita gente nem faça ideia, assim, nem passa pela cabeça uma coisa ruim como essa, né? Ruim como essa. E era muito comum, gente, muito comum. Eu lembro, não, tem que ser por afinidade, a gente vai subir essa obrigação, mas tem que ser por afinidade, tá? A galera de infra, tipo, porque às vezes a afinidade começa a desbalancear ali, começa por alguma questão, e aí, sei lá, porque raios começa assim, 1000 usuários na máquina 1 e 2 só caíram na máquina 3 ali, né? Aí, né, a máquina começa a ficar... Então, é horrível, 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 péssimo. Assim. Beleza. Bora agora para o sétimo aqui. Vínculo de porta, né? Exportar os serviços por ligação de porta. Vamos lá. Esse aqui quem nunca fez isso por arquivo é porque não é velho, né? Tipo, o cara escreve num arquivo ali, o outro lê um outro arquivo e eles se comunicam pelo arquivo. É basicamente isso, cara. Esquece arquivo. Esquece. Não sei, tem outras formas do sistema operacional fazer, tipo, isso no sistema operacional, lock de arquivo, né? Então, assim, cara, esquece isso. É porta. Você exporta IP porta, né? Todo serviço tem que. É IP porta. Se não for IP porta, tipo, não. Por quê? Porque é assim que funciona agora. Cloud não tem. A máquina. Você não tem mais a máquina do Mendonça, né? Tem muito a ver isso aqui com o que você estava falando, Vitor, no começo, que é o tal dos containers ali, Java, né, que você tinha um troço rodando ali, e aí você jogava o war ali, né, o negócio. Então isso aí tá básica, que de novo, né, para quem é novo, isso não faz, isso talvez não faça muito sentido, porque as coisas já são assim, né. Então quando você está desenvolvendo uma API, alguma coisa, você nas bibliotecas ali já tem um troço embutido ali que já faz um bind numa porta ali, né? Você não precisa jogar aquele troço dentro de um outro troço que vai fazer um intermédio ali com o seu processo, né? Então, acho que esse de port bind, de fazer o bind numa porta, tem a ver com uniformidade, porque todo processo não deveria depender de um processo pai, e
porque senão, justamente por fazer esse bind ali, não um outro processo fazer esse bind e redirecionar para você, e a questão da uniformidade é que se você fizer um port bind, o seu serviço, ele pode também ser um backing service para outros serviços. Então, pensar meio que como um Lego, assim, sabe? Ó, pensa na organização do time ali, né? Você está fazendo uma API ali e tal, é o seu serviço, esses 12 fatores estão aplicando para o seu serviço e tal, inclusive o seu serviço tem uns backing services, que é um banco de dados, alguma coisa, mas esse seu serviço pode também ser um backing service para um outro time, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, faz sentido, né? Eles falam, a literatura que nesse item extrapola um pouco. Eu não sei muito como ligar, assim, tá um pouco tá meio nublado na minha cabeça, assim, eu ainda não consegui elaborar completamente, assim, mas ele fala de uma questão de convenção, né, por exemplo, de porta, né, que a gente fala muito de porta, a gente tem algumas portas muito conhecidas, né, tipo HTTP é 80, né, já todo mundo conhece como a porta padrão 80, HTTPS 443, o Postgres é o 5432, alguma coisa assim. E para você não. Se você começa a trabalhar com esse padrão de portas e desencana de IP, de domínio, as coisas ficam mais fáceis. Deixa, por exemplo, o Kubernetes, né? Não gosto muito de Kubernetes, mas tipo, deixa o Kubernetes cuidar do domínio do IP. Vamos trabalhar com padrão de porta, fica mais portável, né? Se você precisar mudar de rede, que vai mudar o domínio, precisar mudar alguma coisa, a porta é padrão ali, né? E tem aquela questão também de hoje em dia, né? De ter o mapeamento de porta, né? É muito fácil você trabalhar com porta, né? Você fala, essa coisa para evitar conflito, né? Às vezes você tem que evitar conflito ali e tal. Essa 80 aqui vai responder na 3000, essa outra que é 80 aqui vai responder na 3001 e tal. Então é uma coisa bem mais de infra, assim, sabe? Eu acho que é mais de infra e que o que interfere no pessoal de desenvolvimento é para você usar bibliotecas que façam já o bind ali, né? Uma coisa mais embedada ali no seu processo, né? Acho que é isso aí. Eu acho um item meio difícil de entender também, sinceramente. É porque eu acho que assim, ele meio que fala muito com a filosofia Unix, né? Porque na filosofia Unix é o contrário. A filosofia Unix trate tudo como arquivo, né? Então, por exemplo, eu posso desenvolver aqui um programa, e se você for olhar o Docker, o próprio Docker, ele não segue isso. O Docker, ele tem um arquivinho, que é o stocks lá, que ele é um arquivo, que ele comunica ali como se fosse por exemplo, se você for procurar aí, eu uso WSL, né, o Windows Subsystem for Linux, como é que eu tenho um cliente Docker no meu Windows comunicando com o servidor Docker no meu Linux? É o Docker, o arquivinho lá, né? E ele usa isso, ele usa o arquivo, né? Por quê? Porque se eu tenho um programa Unix, né? O POSIX, a maneira como eu escrevo para um socket é a mesma forma que eu escrevo para um arquivo. E ele pode usar isso, né? Eu não sei também, eu não sou muito expert em Linux para saber se realmente esse arquivo, porque no Linux, né, tudo é arquivo, né? Sim, Tudo é arquivo. Então, também não sei se aquilo ali é realmente uma IP porta, mas o que eu sei é que é o seguinte: se você pega um Docker e vai comunicar com outro nesse sistema, com sistema de compartilhar, com sistema de arquivo compartilhado, você usa um arquivo. E isso fere, né? E isso existia. Eu lembro de que isso existia. Não, você escreve no arquivo tal, que é o. É muito engraçado você conversar com os dinossauros que usam Linux há muito tempo, né? Os caras faziam isso, né? Então, eu acho que é nisso que ele está focando. Cara, você não tem mais isso, né? Porque até eu tive até a gente teve que fazer um sistema lá que tinha que fazer um lock, né? E aí os caras o time nosso tava jurando que dava para usar o file lock, porque o sistema de arquivo era compartilhado. Aí eu falei assim, o sistema de arquivo ser compartilhado é uma coisa, só que isso só funciona dentro do mesmo SO.
E aí o que dá é que se você joga num Docker, aquele compartilhamento já não funciona. Então, muito do que eu uso a porta tal, não vai funcionar lá, né? Mesmo que esteja em Docker, esteja rodando no mesmo Linux, né? Por causa do namespace, ele vai cortar esse compartilhamento. Por isso, o que não corta é porta, né? E o Docker é muito bom nisso, né? Porque ele mapeia a porta, ele usa as configurações ali do iptable ali para maquiar as portas, internamente é 80, externamente é 9.000, e você consegue levantar 2 na porta 80, né? Então, eu acho isso que, assim, hoje em dia não faz mais sentido também, né? Tipo, a gente já usa IP porta, né? E tem a questão de segurança também, né? Você trabalhar com segurança por porta é tranquilo também, né? Ó, esse serviço só pode acessar a porta, essas E aí portas. você joga um TLS externo, né? Tipo, você faz um cara ali no... Eu não sei como é que faz isso com Kubernetes, mas eu sei que dá pra fazer, né? Tipo, eu tenho meu serviço aqui comunicando em plain HTTP, mas depois eu coloco aqui alguma coisa aqui que o que está exportado não é HTTPS. Eu sei lá como é que faz isso, mas eu sei que dá pra fazer isso. Beleza. Bora aqui para o 8º, né? Tá quase chegando no final. Vamos lá. Vamos lá. Concorrência. Dimensionar por um modelo de processo. Cara, eu não lembro. Isso é tipo assim, antes eu quero rodar meu site, sei lá, PHP, que use PHP, e digamos que o processo pai dele no sistema operacional é o Apache, entendeu? E antes era assim, né? E tipo, a proposta aqui nos 12 fatores é que o desenvolvedor trate os processos da aplicação dele que vão ser gerados como um cidadão de primeira classe, né? Em vez de a origem ser o Apache, a origem vai ser o processo da própria aplicação. Isso aqui vai. Lembra quando eu falei ali eu tenho ali o serviço Linux, né? Se você ler aqui, eu estou lendo aqui, ó. Aí fala que processos de um app 12 fatores nunca deveriam demonizar. Não é demonizar de demônio. Botar de demon, né? De demon, né? Background. O demon é um processo Linux que você desacopla o I/O dele, né? Deixa ele rodando ali. E se você também desacopla o PID dele, né? Então, assim, se você for lá executar um processo na command line, o PID pai dele é o PID, é o seu command line, é o seu bash. Na hora que você sai do bash, o Linux mata os filhos, né? O demonizar não, o demon não. Quando você roda um negócio como demon, ele altera o PID para o PID 1, né? No Docker, todo PID é 1. Tipo, o Docker, se você for lá no Docker e pedir o PID do seu programa, você vai ver que é sempre 1, né? E nunca escrever arquivos PIDs. Isso é muito engraçado, porque a gente escrevia o arquivo PID, né? Tipo, começava, escrevia o arquivo PID, e aí vai linkar com o outro lá, né? Que eu não lembro como se fazia isso, cara, mas a gente conseguia mandar mensagem de um PID para o outro. Eu acho que só em C que consegue isso. Agora eu não lembro realmente, assim. Sei que você tinha umas mágicas lá, você podia fazer o fork do processo, isso era bem, bem rapidão. Você jogava um fork ali, gerava 2 processos, e aí você lia qual que era o PID original, qual que era o outro PID, e falava, não, esse aqui é o processo filho, e aí você controlava um processo pelo outro, tinha umas coisas bizarras lá. Mas não sei se vocês nunca mexeram C baixo nível, não, né? Eu agora vendo aqui esse item 8, eu confundi, gente. Eu falei desse item 8 como sendo, eu misturei ali no item 6, que é o processes, o lance do stateless ali e tal. Eu misturei eu vi na coisas. hora. Mas eles são confusos. Eles são confusos. Eu vi na hora, até pensei, não, vou pular esse. Eu pensei, não, bora citar, chegar na hora, a gente conversa e o Bookuzan já se acusou aqui. Porque eu falei. Bem que ele já falou sobre isso, né? Boa, eu falei sobre isso. Então, na verdade, eu confundi aqui. Eu misturei o stateless, que é o lance do cache lá que a gente falou, né? Que se precisar persistir estado, persista num backend service, tipo um cache, um Redis, um banco. E aí eu misturei aqui o negócio de escalar, de fazer os processos com as responsabilidades individuais, né? Que é o consumidor de fila, HTTP. Então, eu misturei tudo aqui. Eu já zipei os dois aqui. É o que eu disse antes ali, né? Vou ficar me repetindo aqui, né? Pode ser que faça sentido juntar tudo num processo só, pode ser que faça sentido separar. Desculpa a confusão aí.
Não, tranquilo. eu acho que é muito confuso mesmo. Por quê? Porque são coisas que ele vai falar pontos muito específicos que, no fundo, para quem está desenvolvendo, pode parecer muito completo, muito junto, né? Porque ali ele está falando. Aqui ele está falando especificamente de, tipo, quando eu faço minha aplicação para ter só um processo dela rodando na mesma máquina, né? E aí, pô, e o caso de eu conseguir na mesma máquina rodar 2 ou 3 aplicações, dois ou 3 processos daquele, né? Usar o termo processo, que é o termo que o sistema operacional usa, né? Processos daquele, não threads, né? Tem várias threads rodando, né? Aí até cita o systemd, que é o que eu tava falando, né? Systemd é o serviçozinho do Linux lá que, cara, era às vezes você tinha um Linux só para rodar alguma coisa, né? Tipo, esse Linux aqui é o MySQL, né? Uma coisa que eu me deparei com de novo ali, né, dos termos, né, eu sou muito burro com os termos ali, né, esse negócio de concurrency, né, porque o item 8 é concurrency, né, aí você fala assim, concorrência, tipo, como assim concorrência? Tá falando de escalar individual e tal, pelo que eu entendi, concorrência, nesse item aqui, significa concorrência do ponto de vista de clientes do seu serviço. Quando aumenta a concorrência, ou seja, vamos fazer um exemplo aqui. A gente tem um serviço X aí rodando, né? Vamos pensar que nós 3 somos possíveis clientes desse serviço. Só eu estou usando agora. Faz de conta, no tempo 1, só eu estou usando. Não tem concorrência, é só usar. Eu não estou concorrendo com ninguém. Aí entra o Osório. Opa, tem uma concorrência aqui. Aí entrou o Carlos, está aumentando a concorrência. Então, me parece que esse nome concorrência é da perspectiva de quem está concorrendo pelo seu serviço. Não é uma concorrência necessariamente de dentro do seu serviço por, sei lá, banco, né? A gente fala concorrência de banco ali e tal. Então, eu acho que é isso. Eu tentei dar algum sentido para esse nome concorrência. Não sei se eu falei uma besteira aqui, mas eu tentei destrinchar esse nome concorrência. Me parece que é isso, né? Esse nome. Eu acho que também aqui, se você olhar no começo, ele fala aqui que pode ter processos filhos, ele tem o gráficozinho que mostra o workload, assim, então tipo, tem vários. Então ele está falando que quando recebe processos novos, e aí no final ele fala também de não associar ao systemd, ou seja, se é alguma coisa que eu posso iniciar, né, eu posso inicializar um novo processo, né? Só pensar assim, a diferença do EC2, né, da Amazon, para um serverless, né? Tipo, no EC2 você tem uma máquina ali, né? E aquela máquina vai rodar, tipo, os programas tem lá. No serverless, não. Eu tenho um serviço, e aquele serviço eu posso ter quantos processos quiser, quantas máquinas quiser, né? A sua prontidão para aguentar maior concorrência. O Lambda, você vai fritando ali, ele vai espinando ali Também. Spawnando ali mais processos, né? Vai dando o scale out, né? O scale out é o scale de lado ali, né? Também. Então ele aumenta a concorrência. Se você tem um EC2 só, que não tem uma elasticidade, aí a concorrência vai ter que concorrer pelos aquelas instâncias que você tem e não tem mais ali. Vamos lá. Vamos ao nono aqui. A palavra lá do Zan. Viu, Zan? Eu estou lendo a versão PTBR, viu, Zan? PTBR? Lá embaixo tu consegue escolher. Só para aí o Zan descobriu essa palavra aí, descartabilidade. Vamos lá. O objetivo é maximizar a robustez, a inicialização e o graceful shutdown lá. O desligamento gracioso. Você morre e cai belamente no chão. Isso, exatamente. Isso aí a gente falou 200 vezes aqui, não reclamaram um episódio aqui que falou muito Java. Aqui é a máquina PET, né? Acho que aqui é a máquina PET. Pô, falaram 200 vezes máquina PET. Não, eu ia falar de Java aqui. Esse aqui ele tá falando de Java. Ninguém sabe, mas ele tá falando o quê? Cara, pega aquele servidor de aplicação, enfia no... Porque o servidor de aplicação, qual que é a prerrogativa dele? Você não desliga ele.
Você não desliga ele. O Ele IS tá ali. também, né? O famoso IS ali do .NET. Você não desliga ele. Você joga a aplicação, ele lê a aplicação, ele executa a aplicação. Então, e isso teve, assim, por que o Java perdeu, o Java EE, né, que hoje é o JKT, perdeu muito espaço por causa disso, porque o framework lá, quando começou essa migração para Docker, o framework está preparado para esse ambiente que era o quê? Um cara que nunca desligava. Se o cara nunca desliga, ele pode demorar 5 minutos para levantar. Porque, tipo, o shutdown desse cara vai ser feito sábado meia-noite por alguém que está ali ganhando um adicional noturno, né? Sim. Tipo, ele não desliga. Então, o servidor de aplicação, ele era otimizado para isso. Então, ele carregava tudo, alguma coisa por reflection, demorava horrores. O Hibernate demorava horrores para iniciar. E uma vez eu tive um projeto que a galera pediu para usar as mesmas classes de mapeamento que usava no servidor no Lambda. Cara, demorou, assim, não deu nem um mês para falar assim, apaga esse negócio aí, porque o negócio demorava, tipo, 2, 3 minutos para iniciar, para fazer uma execução de 10 segundos. Tipo, era ridículo. Mas o que é? O arquiteto falou assim, não, eu quero que use a mesma classe de mapeamento. Eu falei assim, pô, cara, se é a mesma classe, vai usar o mesmo framework, né? Mas esses frameworks, eles não eram. E aqui ele tá falando que, cara, o seu framework, e isso os frameworks que analisaram, assim, o dev ele tem só que ficar atento, tipo, quanto tempo demora para iniciar a minha aplicação, né? Só isso, né? Tipo, quanto tempo demora para finalizar? Tem essa parte de subida e tem talvez a parte de descida, né? Que é o Graceful Shutdown, tem a ver um pouco também com que talvez mude um pouco como os clientes da sua aplicação tenham que se comportar no sentido de, se cair uma conexão, porque é esperado que caia, que as máquinas morram e subam mais frequentemente, que eles consigam se restabelecer com alguma facilidade ali, né? Então, você não pode fazer um negócio que a gente fala da máquina PET, a gente não pode ter uma conexão PET também, né? A gente tem que ter uma conexão sem conexão PET. sem vínculo emocional ali, né? Beleza, então vamos lá para o 10º. O 10º é maneiro aí. Dev, prod semelhante, né? A ideia é manter o ambiente de desenvolvimento, ambiente de teste, pré-prod, prod, etc., manter o mais semelhante possível. Vamos lá, isso é bastante polêmico. Vemos outra era hoje em dia, outra era hoje em dia, mas vamos lá. É difícil, né? Porque hoje em dia, se for Docker ali, container, na minha máquina vai funcionar e na sua provavelmente também, né? 99% das vezes vai dar certo ali, né? Isso aí, eu sou muito ruim de cronologia, eu sou um lixo de cronologia, né? Mas vocês falaram que o boom do Docker ali começou em 2013, né? Eu sou horrível. E aí, esse manifesto aqui surgiu em 2011. Então, eu estou vendo que eles não falam de container nunca, né? Acho que não tem não vai ter. Não fala, né? Não fala de container ali, né? Então, assim, quem trampa com container fala meio tipo, tá bom, né? Beleza. Mas talvez um outro fator sejam os tais dos backend services também, né? Que muitas vezes você não vai conseguir ter um negócio idêntico, porque, por exemplo, sei lá, eles dão bastante exemplo de envio de e-mail, né? Você não vai subir um negócio local para mandar e-mail de verdade ali, né? Não sei, acho que se você consegue um backend service... Mas você tem um servicinho, putz, eu não lembro agora, que é um fake mail. Não, então, você vai usar um fake, que é um negócio tipo um contrato igual e tal, né? Então, assim... a paridade, né? A paridade dos ambientes. Tenta ter um negócio muito parecido, né? E se não se você não vai, por exemplo, mandar e-mail de verdade, usa um troço, como fala, análogo, não sei, que tem o mesmo contrato. Um negócio que tem um contrato muito parecido ali e tal, né? Por exemplo, lá no Nubank, né? A gente usa o Datomic, né? É um banco bem específico, né? Que na verdade ele é uma abstração em cima de um storage, né? Ele funciona com Dynamo, com Postgres, funciona em memória. Você vai subir como é que você vai testar localmente apontando para um Dynamo, né? Não faz sentido, né? Mas tem uma paridade porque sobe um Dynamo em memória ali e tal,
e fica muito parecido. Você vai fazer as queries, vai fazer as coisas, é a mesma coisa, o contrato, né? Obviamente que os bits e os bytes vão ser idênticos, né? Mas as queries, as coisas são iguais, entendeu? Você fica confiante de que o que você está fazendo local vai funcionar remoto ali. Então, hoje em dia é muito fácil fazer com containerização, essa paridade, e quando não for possível, eu acho que isso aqui, esse mandamento aqui, né, esse fator, diz para assim, tenta manter um negócio uniforme ali, né, os contratos e tal. Faz sentido, acho que faz bastante sentido e é relativamente fácil de seguir esse item. Eu acho que o Docker matou a pau ele, e tem uma... Eu não sei se... Aí eu não sei, assim, quem começou primeiro, né? Mas tem uma... Quando eu fui arquiteto numa empresa, né? E a gente definiu alguns processos, e um dos processos que a gente definiu era a promoção de build, né? Então, por exemplo, eu comitei aquele cara ali, aquele cara vai gerar uma build Docker, aquela build Docker vai ser testada, se aquela build Docker estiver vai ter um label que é estável, e você vai adicionando labels até o momento que tipo, esse label está pronto para ir para prod, né? A gente fez isso, promoção de build. Não sei como é que é usado isso na maioria das empresas, né? A gente mais ou menos usa isso na empresa que eu trabalho, porque a gente trabalha muito com customização, então, tipo, eu tenho o meu produto, a gente tem a equipe de delivery vai customizar ele para um cliente, porque o que eu sempre falo assim, né, que trabalha com telecom, você trabalha com, você trabalhar no Nubank, o Nubank é uma empresa só, né? Telecom, o mesmo deploy que está aqui no Brasil em 2 ou 3 operadoras, está em 3 operadoras dos Estados Unidos, está em 2 do Canadá, está em uma da Croácia, tipo, é o mesmo produto, né? E a gente tem customização. Então a gente não usa muito isso, né? Mas o que tinha antigamente também era ter builds diferentes para ambientes diferentes, né? Então você tinha build de dev, tinha build de prod, e o que acontecia muitas vezes, isso eu vi acontecer muito, a build de prod não funcionou. A build de dev estava funcionando, mas a build de prod não funcionou. Então, o que ele está dizendo aqui é, cara, tenta manter o máximo possível. E isso vai também com a questão de configurações como variável de ambiente, né? Porque antigamente eu vi muito disso, você colocava as configurações durante a build, né? Então a build você anexava as configurações e aí você esquecia de mudar uma chavezinha ali no banco ou mudar uma configuração do banco que dá para pau. Então é isso, né? Tipo, cara, tenta manter o máximo possível o ambiente igual. Com Docker é fácil, né? Você falou uma coisa, perdão, só voltar uma coisa que você falou, uma coisa interessante que eu reli, né, recentemente, esses 12 fatores, e você falou um negócio interessante, você falou assim que o segmento que você trabalha é um monte de cliente ali, né, é meio que tipo um monte de coisa. E aí no começo nesse manifesto aí, eles falam de software as a service, né? Para mim, software as a service é uma coisa que você vende ali, né? É um software que você está vendendo alguma coisa ali, o serviço que o seu software está fazendo ali e tal, né? E hoje em dia talvez não seja só para software as a service, né? Porque as coisas estão em escalas grandes e que não necessariamente é um software as a service, né? O seu software apoia o negócio, óbvio, né? Então, assim, é outra coisa que talvez valha a pena você tomar cuidado para não se confundir e achar que esse manifesto aqui é só para SaaS, né? É uma coisa que eu sempre falo assim, né, principalmente no Twitter, né? A galera tem uma ideia, até porque muitos trabalham com isso, com empresas que o software é o background delas e elas não vendem o software, elas vendem o serviço. Só que existe um mundo, e é engraçado que essas pessoas não estão muito no Twitter, né? Até porque muitas empresas estão fechadas. Por exemplo, eu sou de Telecom. Telecom, a gente vende o software com caixinha, né? Então, você está comprando ali procurar o nome um caixinha que tem tipo um spec lá, de um consórcio, blá blá blá, que definiu aquela caixinha, né? E já aconteceu isso no Brasil até, tipo, do nada, uma operadora pega e muda o fornecedor do dia para noite. Fala assim, não, eu tinha aqui, o que eles fizeram, né? Eles estavam usando lá um software nosso, da nossa empresa, para pós-pago, e jogou também o plano empresarial, né? O corporativo, né? E, tipo, eles jogaram do dia para noite, né? E teve uns problemas jurídicos no meio do caminho, né? Mas aconteceu isso, né?
Por quê? Porque o software ele é vendido como um serviço, né? Você pode pegar e fazer isso com ele. Eu posso usar o mesmo software que eu uso aqui, eu uso lá nos Estados Unidos. Só que não é a mesma infra, não é o mesmo cliente. Os clientes não vão querer usar isso como plataforma as a service. Ele não quer um endpoint, ele quer que esteja rodando a infra dele, né? E eu já trabalhei em duas áreas que tem muito disso, né? O setor de energia, tipo, eu tô aqui em Campinas. Em Campinas é a CPFL. E aí a gente fez deploy para CPFL, fez para CEMIG, que era um software parecido, fez para Eletropaulo, fez para não sei o quê, e são softwares parecidos que fazem a mesma coisa. Mesma coisa. Só que estão rodando cada um numa infra, né? O que eu tenho para acrescentar do lado do pessoal que é DevOps é que hoje em dia não é bem assim, né? Tipo, não tem os ambientes congelados, né? Tem aqui dev, sei lá, prod, pré-prod. Na prática, assim, é possível hoje que a gente, graças à infraestrutura como código, a gente trate a própria infra como se fosse um produto também, como se fosse, né, um app que a gente vai entregar, né? E muitas vezes não existe ambiente de dev, né? O dev vai, cria o ambiente dele, ele roda, não é um script, né? Ele roda, enfim, todo um CI/CD para construir a infra que ele vai trabalhar e depois ele destrói só. Basicamente a ideia é fazer o controle de versão, né, e executar esse fator aí, né, e deixar tudo parecido, tudo no repositório, né, lá onde fica o repositório da infra como produto. Então a ideia é tentar manter as coisas iguais ali. Então basicamente assim, do meu ponto de vista, do pessoal que é engenheiro DevOps, SRE é assim que funciona hoje em dia, né, bem diferente de 2011. Vamos lá. O 11º aqui, logs, né? Tratar os logs como fluxo de eventos. Isso é o famoso. Isso é o famoso deixa a sua aplicação não deveria se preocupar com o destino dos logs ali, né? Deixa no console. O console que é o famoso standard output, né? Assim, se você der um print ali, ele vai para o standard output. E antigamente era muito comum você configurar bibliotecas de log que você configurava o padrão do nome do arquivo, o rollout ali do arquivo, se alcançasse 10 mega, ou por tempo, ou por tamanho, e aí você ia enchendo o disco de log. Então, basicamente, está falando que com Docker também resolve isso aí, né? Tem muita coisa que você coloca coisas em volta ali da execução do seu container que pegam aquele log e direcionam para onde quiser, né? Para onde quiser ali. Então é basicamente isso, assim, cria um nível de desacoplamento ali, de indireção dos logs e do destino dos logs ali, né? Tipo, desencana de ficar a sua aplicação cuidar do destino do armazenamento ali. É basicamente isso, né? E também assim, desde que quando isso surgiu, evoluiu muito a questão de log, né? Tipo, sim. Eu lembro, teve uma época que eu fui no InfoQ, né? No QCon, São Paulo, agora a empresa descobriu a pilha LK, né? Elasticsearch, Logstash, Kibana, tipo, a galera ficou maravilhada, nossa, isso existe, não sei o quê, blá, blá, como é que a gente fazia com Docker, não sei o quê. E é coisa nova, né? E simplesmente assim, cara, deixa. Naquela época, você configurava, pelo que eu entendi, assim, a galera tentou até fazer localmente. Só que estou falando de 2015, se não me engano. Era mandar para uma porta, né? Tipo, em vez você configurava o logback ali para mandar para uma porta, né? Aí hoje em dia não, velho, deixa no console aí que tá de boa, resolve, né? A gente tem a configuração, nossa aplicação padrão é o logback, aí só se o cara quiser configurar uma outra ali, para botar num arquivo, blá, blá, a gente tem essa abertura, né? A gente tem um framework, mas é padrão. Beleza, vamos para o último aqui, que são chamados de processos de administrador, né? Que é tipo executar tarefa de administração e gerenciamento como processos pontuais.
Se eu entendi corretamente aí esse item, ele posso ter entendido errado, né? Que ele é meio que para tratar essas coisas administrativas, que é one-off ali, né? Que executa uma vez só, né? Uma coisa, uma migração ali, arrumar uns dados em tabela, uma coisa que você, é uma marretadinha, né? A famosa marretada ali que se dá. Se eu entendi corretamente, não ficou muito claro para mim. Ele fala para tratar esses processos como first class citizens ali, processes, né? Então, para tratar como se fosse um negócio, como se fosse o serviço principal. Não está claro para mim se esse item está falando para você ter toda aquela infra, como tem o seu serviço, e rodar num processo separado ou rodar dentro do processo. Não acho que faria sentido você ter um repositório. Tô mais até perguntando, assim, tá? Se vocês tiverem clareza do que exatamente significa isso. Mas é um item que eu não sei, eu acho que tem que ver o que funciona para você, né? Eu acho que é tipo o contrário, né? Meio que fica subentendido. Ele não fala, mas é como se ele dissesse que produção, né? O software, quando entra em produção, ele tem que estar muito protegido por políticas. Assim, não pode ser essas execuções administrativas, tipo backup do banco de dados ou algo parecido, tem que ser, só pode ser acessado em prod com uma política específica, né? Não pode ser, tipo, acho que ele quer dizer que não pode ficar aberto, né? Aberto para qualquer um entra lá e utiliza dos artifícios da própria linguagem para fazer backup. Isso tem que estar travado, isso não pode estar liberado em prod, entendeu? Ah, Então, entendi, basicamente, tá. E eles não falam assim, mas na prática eu acho que é isso, né? Entendi. Eu acho que também ele tá falando assim, tipo, em vez de você ter um documento que fala o que deve ser feito, faz um script. Faz um script, faz um programa que rode, né? Faz o código, né? O que tinha muito nessa época que eu lembro, e nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre usou, tinha o tal do Flyway, não sei se o pessoal ainda usa para migração de banco, não sei se vocês usam MongoSQL, que você dizia assim, não, essa versão vai ter isso, essa versão vai ter isso, e tinha evolução do banco, né? Porque o que eu já vi empresa que fazia isso, né? Tipo, não, para a versão tanto você tem que criar a tabela tal, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Não, cara, peraí, você não vai abrir ali o The Beaver lá e ficar criando tabela. Você não vai abrir, você roda o script, né? E o Flyway é muito bom nisso, não sei se vocês já usaram, né? Talvez não. Quem quiser ver que eu não sei se o suporte a linguagem para eles, né? Para ele, você tem os scripts, né? Então, o script da versão 1, o script da versão 2, o que o script faz? Ele pega e roda a atualização da versão 1 para a versão 2 e salva isso do banco, né? E até uma hora ele fala aqui, né? Executar uma vez os scripts comitados no repositório da app, né? Então, assim, esses caras têm que estar no repositório. Essas migrações, esse deployment, eles têm que estar ali codificado, né? Não é uma coisa que está no documento, né? Até o documento ele existe por uma questão até mesmo de segurança da empresa, né? Porque, assim, quem trabalha com cliente terceiro é mais ou menos assim, tipo, você tem ali sua empresa, né? Uma empresa de energia, de telefonia, que vai chegar um Mendonça ali, né? Sábado, meia-noite, para rodar um band script. Pera aí, Mendonça. E aí, o que os caras fazem? Abre uma janela, fica todo mundo olhando ali o Mendonça trabalhar, porque, tipo, pera aí, o Mendonça tá mexendo no meu servidor, tipo, o Mendonça não é na minha empresa, né? Então você tem que ter essa. O que o Mendonça tá fazendo ali, né? Vai que o Mendonça faz uma query SQL ali que tipo, pô, Mendonça, pera aí, né? Você quer saber o meu faturamento aí, pô, né? Então, acho que é isso, né? Tipo, cara, você Não, codifica. bom, Então, entendi, ficou claro, agora fez sentido para mim. Vocês falaram coisas que juntou. Tipo, esses scripts precisam ser versionados, ter uma política, né, do tipo, pô, eu fiz no commit tal, aqui tem esse negócio, e o que o Carlos falou assim, para a política de segurança do tipo, não vai conectar, né, um Beaver ali em produção e rodar uns negócios, porque você vai perder a rastreabilidade. Não, boa, ficou claro. E você não sabe nem o que está sendo executado, né, cara? Sim, você perde a rastreabilidade completamente ali, né? Boa. Vai que no ambiente de dev você fez uma coisa e aí, tipo, cara, agora no de produção faltou um passo. Pô, como assim faltou um passo, cara? Boa. Entendi esse negócio aqui.
Beleza. Chegamos ao final dos 12 fatores. Boa. Ai, enfim. Tá É até isso, então cansado vamos. aí, né, Carlos? Eu tô cansado, eu fiquei cansado, tô em pé aqui. Então vamos Eu lá. sentei no meio do caminho, porque você ficar em pé, mas eu sentei. Então vamos lá. O que vocês acham que ficou faltando a gente falar aqui? Acho que não ficou faltando nada, mas do ponto de vista de vocês, acho que ficou claro para quem está assistindo a gente que a gente está tendo uma visão crítica sobre os 12 fatores, porque é muito interessante a gente voltar e reler, porque é muito importante a gente lidar com os fundamentos. É muito importante porque em muitas conversas de pessoas com senioridade, vocês vão ver fulano falar que falta fundamento, que falta não sei o quê, e realmente falta, né? Então, a ideia é eu mostrar para vocês uma foto do passado com o ponto de vista dos profissionais que estão aqui no mercado hoje em dia, né? Então basicamente, deu para vocês verem que foi uma análise crítica, né? Sobre o texto, que é um texto bem simples, né? Não tem segredo nenhum. E é muito importante vocês visitarem, né? Vocês visitarem esses textos. Então, vamos lá, o que vocês acham que ficou faltando a gente falar aqui sobre esse tema, sobre esses fatores que a gente leu aqui? Fique à vontade para responder isso. Bom, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, assim, o que se eu quisesse, eu acho que uma das mensagens principais aqui, são várias, né? Eu concordo plenamente essa questão do fundamento. Eu acho que são fatores importantes, porém você precisa fazer uma crítica de quando você for ler, de que o negócio foi feito em 2011 e que container, pelo que vocês falaram aí, não era um negócio que estava rodando ali, não estava acontecendo. Então leia sabendo desse contexto que foi escrito no passado, e é isso, e assim, como tudo, não existe bala de prata, não, né, não se apegue ao purismo de, eu vou implantar os 12 fatores onde eu trabalho ali. Toma cuidado com isso aí, geralmente é meio naivo. Talvez assim, já estão usando. Eu acho que vê o que funciona para você, vê o que não funciona e leia eles com um fator crítico, e tomara que você não tenha dificuldade para entender como eu tive assim, os títulos, essas coisas ali. Mas eu acho que a gente falou bastante coisa. Eu acho que assim, né? A gente lendo, isso aqui é um documento de 2011, né? E a gente lendo, assim, a primeira coisa que a gente pensa, pô, não se aplica mais. Não se aplica mais porque ele teve essa aplicação, né? O fundamento de tudo que a gente tem hoje está nele. Mas uma coisa que eu pensei esses dias, eu vi alguém tweetando, eu pensei assim, que eu trabalhei numa época, eu trabalhei para Motorola, e a gente tentava virtualizar o celular para empacotar ele dentro da IDE, né? E aí era uma época lá para 2007, 2008, que se falava muito de virtualização. Qual que era o intuito da virtualização? Era você ter ambientes que eu posso inicializar ele e jogar ele fora, né? E isso você não conseguia, né? E aí a desenvolvimento web quis fazer muito isso, né? Tipo, a gente teve desde o começo ali, eu quero fazer uma virtualização. Aí qual foi a primeira solução? Servidores de aplicação. Aí teve lá no .NET, teve no Java, deve ter tido em outros servidores, coisas como servidores de aplicação, né? E depois disso veio a VM, né? Que era qual que era o problema do servidor de aplicação? Todo mundo ali compartilhava recurso. Então, tipo, se o meu processo aqui começou a loucamente responder requisição, matava os outros, né? A VM, qual é o problema da VM? Para cada aplicação eu rodo um Linux como um todo. Cara, eu estou jogando muito recurso fora. E por fim veio o Docker, que eu acho que é o cara que conseguiu finalmente fazer aquilo que todo mundo queria, né? Que era tipo, não, eu vou rodar um processo leve aqui, que vai ter todo o meu ambiente do jeito que eu quero. E eu acho que os 12 fatores foram muito importantes nisso, porque foi um momento que estava começando a existir plataforma as a service, né? Que não é uma coisa simples, plataforma as a service, né? Eu tenho que ter um servidor web ali que vai ler o executável, vai carregar máquinas e, sei lá, containers, né? Então, é uma coisa que ele deu uns fundamentos ali para os frameworks hoje em dia, né? Tipo, muito foi internalizado pelo Quarkus, pelo, sei lá, eu não conheço os outros frameworks, né? Fora do Java, né? Mas foi muito internalizado. Então é isso, né? Eu acho que a gente tem que ler isso ainda para entender, tipo, cara, não, isso aqui eu tenho que fazer isso por causa disso, né? Tipo,
Por isso que eu tenho que tratar o log como fluxo, né? Não tenho que salvar no arquivo. A gente tem que ler, ele entender aqui a pré-história do negócio. Mas é isso. Sim, sim. Outra coisa também que é importante ressaltar que muitas coisas dele são para implementar soluções de microserviço, né? E nem como o Zan citou muito bem, nem sempre, acho que na maioria das vezes que você vai trabalhar não é microserviço. Você vai trabalhar com algum monolito e não tem nada de mal, nada de errado nisso. Assim, só para deixar bem claro, né? Porque assim como muitas coisas foram internalizadas dos 12 fatores, eu ainda acredito que 12 fatores é uma coisa boa para ser estudada, mesmo sendo ultrapassado, mas tem muita coisa ruim que veio dali também, né? Teve outros hypes que se aproveitaram dos 12 fatores para gerar mais lixo para a gente. Mas, enfim, só deixando bem claro, né? Eu só acho que esse é um tema que não pode ser negligenciado, muito pelo contrário, né? Eu acho que ele tem que ser muito estudado e criticado, né? E por isso que a gente está comentando aqui, e a ideia é mais... Desculpa, a gente falou muito da máquina do Mendonça, né? Tem alguns contextos que a máquina do Mendonça ainda funciona lá. Tipo, eu falei do Jenkins aqui, cara. Jenkins é uma coisa que, velho, você roda ali e, tipo, cara, não tem problema. Beleza, então, agora eu queria saber de vocês qual literatura ou conteúdo que vocês recomendam, né? Tipo, para ajudar o pessoal que está assistindo a gente. Não estou dizendo, sei lá, para se aprofundar nos 12 fatores, ou então algum conteúdo que seja importante para quem está assistindo a gente, baseado no debate que a gente teve aqui hoje. Aí fica à vontade, agora é em ordem alfabética, por favor. E se vocês podem recomendar livro, sei lá, site, fica à vontade, qualquer tipo de conteúdo. Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo para recomendar. Para recomendar as coisas, porque eu embaralho muito as coisas, assim, e eu sou um cara um pouco distante, assim, da literatura de Ops e tal, e eu me parece que esses 12 fatores, assim, é muito uma perspectiva de Ops, assim, eu não vou conseguir recomendar, assim, porque abrange muita coisa, né? É um negócio que abrange, nossa senhora, é muita coisa. Tem muita arquitetura, modelagem de sistemas. Eu não sei o que recomendar. Então, deixa eu recomendar aqui, né? Eu ganhei esse livro aqui que parece que eu li só o primeiro capítulo dele, né? Plataforma Engineering, Engenharia de Plataformas no Kubernetes, né? Do Maurício Salatino, o Salaboy no Twitter, né? Plataforma Engineering on Kubernetes, né? É um cara de open source que trabalha numa plataforma pelo que eu entendi, eles tentam abstrair a questão de conexão com banco de dados, com Kiwi, então eles têm uma API lá que você pode, uma API não, tipo uma plataforma que você pode trocar, tipo, implementação ou usar várias, né? Pelo que eu entendi, assim, eu vi mas esse livro é basicamente sobre engenharia de plataformas no Kubernetes, está falando de Kubernetes. Eu achei ele bem interessante. E outro livro também de Ops, né, que eu li há bastante tempo atrás, que era o Projeto Fênix, não sei quem já leu aí, que ele trata algumas questões de Ops, assim, mas bem na parte mais de gestão, né, um pouco mais de gestão e menos assim, engenharia de plataforma, que nem esse aqui. Mas só esses dois, porque ler de Ops assim, não é o meu forte. Só tome cuidado, porque esse foi um dos primeiros movimentos que fez a gente de Ops se aproximar de vocês e ficar cobrando vocês, que nem eu cobrei vocês nesse vídeo aqui. Sim, eu recomendo o site, né, o 12factor.net, e lá tem o link para o livro, tá? Para o livro do 12 Factors, que foi feito pelo pessoal, tem o link lá, EPUB, tá, lá embaixo tem o link, download EPUB Book. E aqui no site também vocês vão ver as referências dos livros do Martin Fowler que tem a ver com esse tema, que foi de onde eles tiraram. Né? Com certeza os livros do Martin Fowler estão muito mais bem escritos do que esse site. O site não está bem escrito. Né? Eu acredito que por questão de que era um momento de transição, o pessoal estava aprendendo, etc. 12 Factors é base para muita coisa, até base para o próprio DevOps. Enfim, lá vai estar essa referência.
E o que é que vocês O recomendam? O que é que vocês estão livro. assistindo assim de cultura pop, sei lá, filme, essas coisas aí? O que é que vocês recomendam pro pessoal? Caramba, velho. Só pergunta difícil, né? Eu recomendo a Rinha de Back-End. Boa, boa, boa. Não, tô brincando, tô brincando. Eu não sei, cara. Eu assino o YouTube Premium ali e fico à noite vendo umas coisas desconexas, assim. Eu tô Cara, muito por fora. Eu não sou um cara que sou convidado para os churrascos. Eu não sou um cara legal, entendeu? Eu não sei. Eu não tenho muito assunto. Imagina se fosse. não, eu tô assistindo uma série que é meio caçadores, chama Hunters, acho que tá na Amazon. Amazon. Na Amazon, né? Que é boa. E eu tava lembrando de um filme que eu vi esses dias agora, eu não lembro se não era no Max ou na Amazon. Que, cara, foi um filme que eu vi que eu achei, putz, filme legal. Agora eu não tô lembrando o nome do filme. Mas o Hunters é bem legal, assim. Nazista levando couro, eu adoro, né? Coisa de. A última Eu, série que eu eu... assisti, acho que foi The Office. The Office. Uma série Nossa, Tá The aí, Office eu não ótima consegui. ó, recomendação. né? Eu comecei a assistir, eu achei horrível. Eu ficava constrangido com as piadas, assim, mas aí depois você vai. É um bagulho louco, né? Que ele pega meio de fora É, para dentro, assim, né? é muito bom, muito bom. Eu não consigo zerar, cara. Eu paro na Eu sexta zerei. temporada, aí eu fico pensando, não quero ir mais, não quero chegar no final. Aí eu assisto outras coisas, assim. É muito bom, cara. A sexta temporada também é fantástica. É muito bom. Muito bom. Eu não Eu tô consegui. aqui. Eu fico agoniado com essas. Tipo, É, da eu agonia, fico com vergonha cara. alheia. Da E eu vergonha paro. alheia. É exatamente. Só que aí vai mudando, Não, cara. É, o negócio é é muito louco, é legal. louco. É muito legal. Ah, cara, eu tô assistindo Invincible, que é uma animação do Amazon Prime. Muito boa animação. Basicamente estou acompanhando isso, né, ultimamente. E, cara, eu não assisto muita série, assim, assisto mais filme. E eu faço também a mesma coisa que o Zan, e fico zapeando no YouTube Premium também. Então é isso, pessoal. Aí eu vou deixar aberto para vocês fazer a despedida dos senhores aí. Vamos lá, fica à vontade em ordem alfabética. Pô, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz que você me convidou, velho. Eu fiquei muito feliz. Eu fico, tipo, me sentindo assim, sabe? Obrigado demais por ter me chamado. Eu fiquei muito chateado que eu não consegui fazer a do legado ali, porque, pô, já tava pensando num monte de coisa que ia falar de legado e tal. E aí a Enel, desgraçada ali, quebrou minhas pernas. E eu fiquei muito feliz. Obrigado de novo de ter me convidado. E prazer de conhecer vocês em 2D, né? Porque eu só conhecia vocês em texto, agora eu conheço vocês em 2D em movimento, né? Então, prazer, e foi muito legal, assim, eu aprendi bastante. Espero que eu não tenha falado muita besteira, assim, sobre os outros fatores, e é isso, valeu demais aí. Bom, obrigado, Carlos, né, por ter convidado. Prazer, é a primeira vez que eu te vejo, né? Assim, é muito legal estar aqui conversando, né? Tipo, para quem não sabe, é domingo de manhã, assim, tipo, ele domingo meio-dia. Então, mas é muito bom aqui estar aqui. E é isso, galera. Tipo, o mundo cloud evoluiu aí, é bem legal. Beleza, agradeço muito a presença dos senhores. Assim, para mim é uma honra ter os senhores aqui. E, assim, eu que peço desculpa porque eu sempre convido vocês em cima da hora, né? Nunca é assim, negócio planejado, sempre chego e digo, bora lá. E, Não, assim, cara, eu agradeço para que... mim, desculpa, para mim é muito bom, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E se você me convida um negócio um mês com antecedência, todos os dias até começar esse negócio, eu subo na memória esse assunto e fico trabalhando nele, entendeu? Então eu prefiro coisas a queima-roupa, assim, porque eu tenho menos tempo de ansiedade. Eu também fico assim, tipo, saindo daqui, eu já vou editar os vídeos, já ponho, eu não tenho muita coisa planejada, não. Só quando tenho tempo livre, faço as coisas e vai. E é isso, muito obrigado pela presença dos senhores, desculpa por qualquer coisa, foi um prazer, e deem tchau, emitam sons para poder aparecer no final aí. Tchau. Sem Tchau, falar. Tchau. tchau, tchau. Falou, gente, falou. Deixa eu parar aqui que...